Fala pessoal, nós estamos hoje aqui inaugurando o primeiro episódio da série de podcasts sobre o mercado imobiliário, que é um movimento, na verdade não é só uma série de podcasts, é um movimento que a gente está criando, que se chama Movimento New Broker. Por que Movimento New Broker? Porque a nossa ideia principal é fazer uma disruptura no status quo do mercado imobiliário. Então a gente vai quebrar tudo aquilo que é tradicional, que não funciona mais, e trazer uma série nova de tendências em questão de atendimento, em questão de relacionamento, networking com o mercado imobiliário, em questão de posicionamento, branding, imagem pessoal. Então, esse movimento se inicia hoje. Hoje é um dia histórico no mercado imobiliário. Daqui a algum tempo a gente vai pegar esse podcast, esse episódio desse podcast, vai analisar e vai ver o quanto esse movimento fez diferença no mercado imobiliário nacional. E hoje a gente começa com o movimento MNB, que é o movimento New Broker. Tá? Hoje a gente tem essa fundação aqui e um convidado muito especial. Tá? Eu vou passar a palavra aqui para o meu sócio fundador, que é o Danton Medeiros, também uma celebridade aí do mercado imobiliário aqui da Grande Florianópolis, tá? Um cara que está há pouquíssimo tempo no mercado imobiliário e já ganhou destaque por ter um posicionamento dessa nova geração, dessa nova tendência, que veio muito do mercado norte-americano, mercado da Europa, de Portugal, e a gente está trazendo isso com muita força aqui para o Brasil hoje. Então, para quem não me conhece também, meu nome é Marcelo Maurenti, eu sou fundador da Maurenti Goulart Assessoria Imobiliária e atuo já há 9 anos no mercado imobiliário e sempre buscando essa tendência de melhorar, elevar o nosso padrão aqui para que a gente possa agregar valor aos nossos serviços e agregar valor ao mercado imobiliário como um todo. Tá? Então passo a bola aqui para o Danton. Meu nome é Danton Medeiros, sou fundador do MNB, Movimento New Broker. O Movimento New Broker é uma quebra de paradigmas, é uma quebra do ramo imobiliário. Hoje o nosso ramo está carente de profissionais com alta performance e o movimento surge para isso, surge para suprir a necessidade da área imobiliária. Nosso primeiro convidado, nada mais, nada menos do que quem faz as reformas mais alto padrão em Jurerê, mansões, coberturas, nada mais, nada menos que Thiago Albuquerque. Thiago, vou te agradecer primeiramente o aceite meu e do Marcelo por ter vindo aqui no nosso podcast, na nossa série do NB. Você é uma pessoa que o nosso ramo está conectado, a gente te admira muito como profissional, então é uma pessoa aí que já atingiu em 5 anos objetivos que pessoas que têm 30, 40 anos de empresa não conseguem atingir. Então eu passo a palavra para ti, te agradeço imensamente o convite. Primeiramente, queria agradecer o convite do Marcelo Goulart e do Danton Medeiros e o pessoal que assiste esse novo movimento New Broker, que nada mais é do que uma revolução no mercado imobiliário, trazendo a tendência tanto do mercado europeu quanto do mercado americano, no modus operandi de atender o cliente, de levar uma experiência para o cliente, né? E não só vender um imóvel. Esse processo de fazer somente uma venda, ele já acabou. Então, quem vende não encanta. Então, vocês estão trazendo aí uma revolução, assim como eu trouxe para dentro do mercado de reformas alto padrão em Florianópolis, vocês estão fazendo dentro do ramo imobiliário, que eu acho que é muito interessante, vendo que Santa Catarina, inclusive, o mercado de Florianópolis, contando com o mercado de Florianópolis e de Balneário Camboriú, tem tido uma grande ascensão. É uma honra estar participando com vocês, ser o primeiro convidado, o primeiro entrevistado daí. Tá entrando para a história junto. Esse projeto. Eu estava comentando aqui nos bastidores agora há pouco com eles que quando chegar lá no 100º, vocês vão olhar e vão dizer assim, foi preciso dar o primeiro passo para que a história seja escrita, né? Foi preciso escrever a primeira linha para que o livro fosse publicado. Então, fico muito feliz de coração. Quando eu recebi o convite já do Danton de participar, na hora já disse, conta comigo. E eu acho que é muito importante essa troca de informação, tanto para o mercado imobiliário, quanto para o mercado de construção e reformas. Quando a gente inicia na parte do tema imobiliário, a gente tem os 2 nichos, né? Que é a construção vertical, que a gente fala de imóveis novos que vão à venda, e a gente fala também da reforma em si, que são temas que eu acho que a gente vai abordar hoje aqui também, que é quando eu tenho um imóvel mais antigo, super bem localizado, faço uma
reforma geral nele e aí coloco ele no mercado à disposição do cliente, que é nos Estados Unidos o famoso house flipping, né? Então passo a bola novamente para vocês, já de antemão deixando meu agradecimento. Show de bola. Tiagão aí que tá responsável, né? Um dos grandes responsáveis pelas maiores obras aí de Jurerê Internacional, imóveis de altíssimo padrão. E para quem não conhece o trabalho dele, eu já digo agora aqui, sigam, acompanhem o Tiagão aí nas redes sociais, tá? E é um monstro aí do nosso mercado. Tiagão, a gente tá conversando aqui, até tu puxou esse gancho, a gente tem uma tendência nova aqui no mercado imobiliário brasileiro, nova pra gente, né? Porque para outros países, para mercados mais maduros já acontece há muito tempo, que é o house flipping. O que é o house flipping? House flipping é pegar um imóvel por um valor baixo, um imóvel danificado estruturalmente ou com aparência danificada, né? Fazer uma reforma que não seja muito elevada de custo para que a gente consiga revender esse imóvel a um valor maior. Geralmente esses imóveis são comprados em leilões, né? A gente consegue adquirir imóveis em leilões por 100, 110, consegue fazer um investimento numa reforma e fazer uma revenda. Mas a gente vê um movimento também crescente, isso existia no Brasil nesse formato, mas a gente vê um movimento crescente num mercado que é muito tradicional nos Estados Unidos, que é esse movimento de alto padrão também fazer isso, que é reformar imóveis de alto padrão, ou mobiliar, fazer projetos em imóveis de alto padrão para vender já pronto, com essa facilidade do comprador final poder só trazer, né, as roupas deles lá e morar. Como que tu está sentindo isso hoje, essa nova procura, esse novo mercado? Marcelo, o que acontece? Com o avanço da tecnologia da era digital, na era do século XXI, o brasileiro ele tem tido acesso às inovações e às tendências de mercado. Haja vista que a gente sabe que tudo que é novidade sai de lá, dos Estados Unidos, e toma o resto do mundo. O brasileiro ele tinha essa tendência alguns anos atrás, eu tenho notado isso propriamente com os meus clientes, de simplesmente compra um apartamento ou uma casa nova, coloca o dele à venda do jeito que está. Uhum. Só que a gente encontra uma grande agressividade na questão da venda. Eu acho que vocês também devem observar isso dentro do nicho de vocês. Quando vocês têm um imóvel para vender que ele não está reformado, que ele está muitas vezes depredado, ou o antigo proprietário não deu assistência no imóvel, está com algumas patologias ocultas, e você tem um outro imóvel já pronto, reformado e atualizado nas tendências de mercado de decoração. O que acontece? É muito mais fácil tu vender esse imóvel até por um valor maior, ele não estando tão bem localizado quanto este que não tem uma reforma. Por que eu te digo isso? Linkando com o meu nicho, quando a gente fala em reforma, a gente fala, tá já na cabeça do brasileiro, de muitas pessoas de outros países, incomodação, encrenca. Mão de obra, sujeira, tempo, prazo, uma série de coisas. E quando tu vê um imóvel desse que tem que passar por uma reforma muito grande, que tu não sabe o que ele tem, tu não sabe qual é a patologia, tu não sabe quanto que tu vai gastar, ele acaba optando por já pegar algo reformado. O mercado, o imobiliário é um mercado muito interessante porque o que tu nota? Tu nota que é um conjunto de operações. É o corretor, o novo corretor, o arquiteto e o construtor, ou empresa de reforma. É um conjunto, é uma orquestra. Quando todos trabalham alinhados, tu acaba entregando para o cliente um desejo, não um imóvel. E tu transforma esse imóvel em um encantamento na primeira visita. É diferente tu entrar... É igual quando vamos pegar um exemplo aqui, tu vai comprar um carro. Uhum. Tu chega lá no cara, tu olha o anúncio do carro, não, quero olhar o carro, quero dirigir o carro. Aí tu anda com o carro tá batendo, o carro tá amassado, o carro tá arranhado. Aí na tarde tu vai visitar outro cara que tem um carro, tu vê o carro que o cara tem um carro que tá 1 ano às vezes mais antigo, 2 anos mais antigo, mas é um carro que tá polido, é um carro que tá com os 4 pneus trocados. Não vai me dar incomodação. Não vai te dar incomodação. Eu vejo que o mercado está aquecendo, começando lá pelo estado de São Paulo, que foi o primeiro a introduzir, tem grandes startups hoje atuando, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, se não me engano, também tem, nessa questão de reformar o imóvel. Aí a gente entra também no mercado de leilões, né? Se tu observar grandes investidores, quem tem hoje dinheiro no mercado em meio a crises econômicas, tu consegue trazer, comprar um imóvel por um valor muito mais baixo. E se tu tiver tempo, que é o que eu digo para quem quer fazer isso, tu consegue puxar um mapa de gastos para tu fazer uma reforma e tu disponibilizar esse imóvel. Por que eu acho interessante a participação do corretor nessa operação? Porque o corretor, ele é o cara, é o que eu volto a dizer no início da minha fala, não só faz a venda do imóvel,
ele busca um imóvel que atendam às expectativas do cliente. Localização, estrutura, estética e atendimento. É um processo de encantamento, né? Uhum. E a gente traz como objetivo também na nossa área, a gente sabe que é uma luta, porque o Brasil, infelizmente, a gente está no mercado muito incipiente ainda, no mercado imobiliário, vamos dizer assim, né? Muito novo, né? Muito novo, são coisas muito novas aqui pra gente, mas a gente tenta trazer um atendimento, um serviço, que a gente vende o quê? A gente vende o nosso serviço, a nossa curadoria, a nossa assessoria, é o nosso briefing, o nosso entendimento de mercado. Então, qual é o nosso objetivo principal? Que se conecta muito com essa questão de procurar o profissional certo, porque um cara que vai fazer esse investimento, um investidor, ele vai procurar um cara que possa assessorar ele e dizer, não, isso aqui se você investir 30 mil, a gente consegue um valor dele de mercado de tanto. Isso é um valor real, isso é um valor ali estudado, com base em parâmetros do metro quadrado da região, com base no que está sendo vendido. A gente tem muita deficiência que nos Estados Unidos não acontece, porque lá é tudo transparente, né? Eles conseguem acessar ali quanto que foi vendido dos imóveis que tem no prédio, por quanto, há quanto tempo, então conseguem ter tudo ali num sistema único. A gente não, aqui a gente tem como conhecimento mesmo, o know-how. Então aqui só quem pode fazer isso é quem está na linha de frente, que é o profissional do mercado imobiliário, que é o corretor de imóveis. Só ele sabe por quanto que está sendo vendido, porque consecutivamente é só ele que está vendendo. Até o pessoal entra muito nessa guerra, que até não tem muito sentido, né, com o engenheiro, com o corretor, pela questão da avaliação. Os dois podem dar o valor de mercado, mas o corretor tem propriedade para dizer por quanto que está sendo vendido de fato. Porque às vezes a gente faz um orçamento e vai fugir ali uns 10, 20 mil do que o mercado paga. E aí já é um prejuízo para a pessoa que está investindo, para o investidor. É pouca diferença, mas para o investidor já come uma margem do lucro dele ali que pode ser muito significativa para o que ele está pretendendo. Então esse link é muito importante da gente fazer e ter profissionais aí como o Tiagão ajudam bastante, porque no sentido da orientação correta, né? O cara que vai te dizer, é isso, sem frescura, sem blá blá blá, sem mentira, né? Que a gente, infelizmente, tem essa questão também de profissionais às vezes que acabam orientando no sentido de pensar somente em fazer ele ganhar o serviço e não orientar da maneira correta com os custos necessários, né, do empreendimento. Isso que tu falou é interessante, porque o que acontece? Tu tocou numa questão que eu acho que é muito interessante. Não haver debate entre engenheiro, construtor, corretor. Cada um entende da sua área, né? Eu não consigo dizer, se eu pegar um apartamento hoje na beira-mar e perguntar para mim, Tiago, quanto é que vale esse apartamento do jeito que está e quanto é que vale do jeito que vai ser vendido. Eu não sei quanto é que está o metro quadrado na região, não é minha área, né? Eu tenho que ter um profissional, acho que cada um tem que jogar na sua posição dentro do campo. Então, quando acontece isso, a gente vai também lá no mercado americano, que eles falam do turnkey, que é o quê? A reforma de pacote fechado. Em Balneário Camboriú tem um grupo muito bom, que é o grupo WS, que eu observo que eles fazem esse atendimento personalizado, especial, direcionado na reforma, na parte da reforma do imóvel. E isso facilita muito o processo dos corretores na hora de vender o imóvel. O que a gente vê com isso no turnkey? Eu costumo trabalhar com os meus clientes nessa modalidade aqui em Florianópolis também. A gente fez uma transição do ano passado agora, durante a pandemia, do mercado de 2021 para o mercado de 2022 nessa modalidade. Como eu trabalho com empresários, pessoas até de fora do Brasil, atendo essas pessoas, eles querem um pacote fechado, que é o turnkey. Então, o que ele diz? Ele diz para mim, eu tenho um budget de 200 mil e preciso realizar isso daqui. Qual que é o maior problema dentro disso? Qual é a dor que a gente tem? Quando as pessoas que vão realizar essa reforma, esse house flipping, contratam pessoas que não são especializadas e não são profissionais capacitados. O que acontece? Ele te dá 200 mil e tu gasta 40 mil, porque tu emprega nessa tua obra materiais de baixa qualidade. Tu emprega uma massa corrida ruim, tu coloca uma tinta de baixa qualidade, não utiliza classe A em questão de pintura, tu não coloca um isolamento de manta térmica, de manta acústica, alguns profissionais que não são profissionais acabam trocando, substituindo a qualidade dos materiais e muitas vezes escondendo problemas e não resolvendo os problemas de apartamento. Que isso vai ser gerado lá na frente. Vai ser gerado lá na frente. Qual é o problema da história toda? A maldita da reputação.
O corretor indicou o projeto assim, assim e tal, que foi para o cara que executou. Por que é importante isso que tu está levantando aqui hoje para os corretores que assistem o New Broker Podcast? Saber com quem vocês se relacionam na parte de collab, na parte de parceria. Porque é interessante que haja essa transparência entre você, corretor, eu, construtor, para que o cliente sinta segurança na hora da transação. Não adianta, o cliente pode ter, eu vou te dar um exemplo, eu estou atendendo agora um casal, ele é americano, ela é brasileira, ele tem uma empresa nos Estados Unidos, é uma das maiores mansões de joalheria internacional, a gente vai fazer o retrofit, a reforma lá da casa. E eles falaram para mim, olha, a gente está fazendo contigo porque foi uma indicação de um outro cliente empresário que tu atendeu e a gente sente segurança em fazer contigo porque já veio indicado e a gente não quer botar pessoas estranhas dentro da nossa casa. Então, o que acontece? O mercado imobiliário, ele carrega um negócio que é a reputação. Sim. Esse movimento que vocês estão criando, o New Broker, qual que é o legal disso? É que tu vai levar uma nova imagem do mercado imobiliário para os clientes. É igual eu fiz no mercado alto padrão. Eu dou porrada direto em concorrente, vocês que me acompanham aí, a galera que me acompanha, tem alguns que me acompanham, eu dou porrada no concorrente e mostro pro meu cliente que é o seguinte, o meu é diferente, tem um valor elevado, não digo nem mais caro, que caro não é valor, né? Diferença de preço e valor, por causa que eu faço isso. E eu acho que quando tu coloca o New Broker, coloca o New na frente, tu distingue no mercado e diz assim, é o seguinte, é uma nova leva de corretores que vêm para o mercado com a proposta do house flipping, com a proposta do turnkey, com a proposta de entregar uma experiência no processo de venda. Porque a gente sabe, cara, tanto o mercado de construção civil para os empreiteiros, tanto o mercado de venda de carro para os vendedores de carro de loja de seminovo, quanto o mercado imobiliário, todo o mercado dentro do Brasil, ele carrega alguma ferida do passado de alguém que deixou algum problema, queimou a imagem. Então eu acho legal isso, porque tu mostra para o teu cliente que, cara, seguinte, existe um mercado que tu pode entrar e eu tô aqui para te dizer o que tu pode fazer, o que tu pode ganhar e onde tu pode perder. Então, quando tu dá esse serviço que eu digo de concierge, tu muda o mercado. Tu acaba nadando no oceano azul. Uma informação muito importante ali que tu comentou é a questão ali das parcerias, né? Isso dá credibilidade das parcerias que tu vem fazendo. Porque hoje, se te pedirem para mim, Danton, eu preciso de 3 empresas de construção para tu me indicar para eu orçar essa obra. Eu vou falar, não tenho 3, só tenho uma. É o Thiago, leva ele lá que ele vai conseguir fazer para ti o que tu precisa. Então, mesma coisa das formas de parceria dos corretores. Hoje eu tenho 2, 3 corretores ao máximo que eu faço a parceria e neles eu me entrego totalmente. Então, a gente sempre, às vezes, o corretor, para ganhar a venda, o que ele faz? Ele começa a indicar pessoas que ele não tenha confiança, que ele não tenha credibilidade e depois lá na frente a imagem dele é manchada por conta disso. Então a imagem que tu tem é uma só. Infelizmente, se tu manchar ela para tu conseguir repor depois vai ser muito difícil. Então eu tenho um conceito que a minha imagem assim, é uma coisa que não tem por que manchar de qualquer forma. Então a gente sempre tem que tratar os clientes da forma certa, da forma mais com ética possível, porque depois lá na frente é a tua imagem que vai ser danificada. Exatamente. Né? Eu acho que isso é um ponto muitíssimo importante, né? A gente às vezes acaba indicando uma pessoa que não tem essa confiança e acaba prejudicando o próprio nome, perdendo negócios, perdendo dinheiro por conta disso, né? E como o mercado imobiliário, assim como o mercado de construção, ele é grande, gigante, é um dos maiores mercados do mundo, mas ao mesmo tempo a gente sabe que ele é muito pequeno, ele é muito regional, ele é muito fracionado. É um mercado maior, mas ele é fracionado por regiões, micro-regiões. Então a gente consegue tanto crescer com facilidade, fazendo um trabalho bom, bem desenvolvido, quanto a gente consegue também da mesma forma o oposto se queimar, vamos dizer assim, fazendo um trabalho errado, antiético, ou indicando uma pessoa que vai fazer um trabalho errado por tua indicação. Quando eu indico, se eu boto o meu nome junto com o do Thiago, se ele fizer um trabalho ruim, um trabalho que a pessoa não goste, ela vai associar esse trabalho dele à minha imagem, mesmo que eu não tenha nada que ver com o que ele fez lá dentro da casa, do imóvel, enfim, exatamente. Então, isso é muito importante a gente fazer essa... No ramo imobiliário, quanto na área de construção civil, são ramos que a imagem do ramo é muito manchada. Manchada demais. Então, tanto o Thiago veio para fortalecer e fortaleceu muito o mercado da construção civil, de reformas, e nós com o ramo imobiliário, né? Da gente tentar mudar a imagem
do que a imagem tava aquela imagem daquele ramo prostituído e a gente tentar fazer da forma diferente e tá conseguindo fazer. Isso é o importante, né? A gente tá tentando e tá fazendo ao mesmo tempo, então... Eu acho que a gente parte do pressuposto, né, Danton? A gente conseguiu, meio que tá conseguindo isso aos poucos, porque é um processo, né? A gente não consegue mudar do dia pra noite um mercado que tá há muitos anos, né? Então é um processo, mas eu acho que a gente eu tenho conseguido bons resultados de clientes vendendo esse produto. Só que qual é o produto do corretor de imóveis? Qual é o produto? O que tu vende? Tu não vende o imóvel. Quem vende o imóvel é o dono do imóvel, é a construtora. A gente vende o nosso trabalho, o meu produto sou eu. Então, quando eu quebrei esse paradigma que muita gente no mercado imobiliário tem, que é eu vendo imóvel ou eu vendo sonho, não, eu vendo a minha assessoria, é o meu trabalho. Eu tenho cliente que veio de São Paulo, até o Fernandão, possivelmente ele vai nos assistir aqui, está nos assistindo aqui, que ele me ligou por uma indicação também que eu recebi. Ele falou: Marcelo, é o seguinte, eu quero comprar um imóvel aí, eu vendi um sítio meu aqui, quero investir num apartamento aí em Florianópolis, na região, tal, e eu recebi tal indicação aqui do fulano, tal, e quero fechar com... Eu sou mais a moda antiga, eu quero fechar com alguém que eu conheço, tal. E eu, cara, fico muito feliz disso, porque pra mim um cliente que veio de indicação, ele tem peso dobrado. Independente do valor que seja, eu dou até mais atenção para ele, porque ele já veio de um atendimento que foi bem sucedido, porque a pessoa gostou, já me indicou, então eu dou meu melhor mais ainda, e eu gosto muito disso. Então, cara, pode vir, tal, que eu vou te assessorar aqui, vou te mandar, separei algumas opções, mandei, ele escolheu um, Marcelo, gostei desse aqui, vou tal dia para ir. Fui lá, busquei ele, né, no aeroporto, busquei ele, levei ele por um breve tour pela cidade, essa aqui é isso, essa aqui é tal, deixei ele no hotel, indiquei um hotel para ele também, levei ele pro hotel, indiquei alguns restaurantes que ele podia comer à noite, etc e tal. Pra mais tarde a gente lá conheceu o apartamento que ele praticamente já tinha comprado. Ele falou: Marcelo, só vou aí pra validar mesmo se é realmente como tá nas fotos. Então a gente foi lá, fechou o negócio, tal. Deu tudo certo. A gente viabilizou o negócio pra ele até o final. Esse cara, a gente conversa praticamente a cada 2 semanas, ele me liga pra saber como é que eu tô. O cara virou meu amigo. E esse cara me indicou para todos os amigos deles lá em São Paulo que não querem, nem estavam pensando em investir. Ele falou: cara, tem assim, uma empresa lá, o Marcelo, um corretor, tal. E eu pedi até inclusive umas 2 semanas atrás para ele avaliar lá no Google a empresa, como é que tinha sido. Ele falou: não pode deixar que eu vou avaliar. Ele avaliou, pediu para os amigos dele que nunca me viram na vida avaliar, que avaliaram também no Google, para a esposa dele. Então, onde que está o valor nisso? Eu não vendi simplesmente um imóvel para ele, eu vendi o meu trabalho. E ele, tanto que ele falou, cara, ele tá assistindo agora, possivelmente ele vai assistir agora e vai dizer bem isso mesmo. Ele pegou e falou: Marcelo, se eu fosse técnico de futebol, eu entrasse no vestiário, eu tava 10 pra ti, jogava os outros pra cima, quem pegasse, pegou. É isso que eu vejo a gente no mercado imobiliário. Então é isso que a gente quer trazer, esse tipo de atendimento, esse tipo de realidade que a gente quer mudar, que a gente quer quebrar e quer trazer pro nosso mercado imobiliário aqui, que tem potencial gigante. Tu não vende o imóvel, tu não vende a tua assessoria, que tu acaba vendendo. Tu vai vender o sonho pro teu cliente. Exato, então, quando a pessoa compra o imóvel nosso, ela já tá vendo lá como ela vai poder usufruir esse imóvel. Com os filhos na piscina, com ela tomando um banho de spa, de banheira, então ela já vai conseguir imaginar isso. Então, o processo, como é que ele funciona? Ela vai comprar o apartamento, né, que aí a gente vai depois passar a bola para o Thiago, para a construção, para a reforma, né, e o Thiago é a mesma coisa, ele vai vender a assessoria dele, né, mas por trás disso tem o sonho do cliente de estar, né, se vendo como ele vai usufruir esse imóvel, como ele vai poder aproveitar com a família quando já estiver pronto. Então é um trabalho aí, eu avalio o trabalho do Thiago com muita responsabilidade e cautela, porque quando o cliente ele se muda, quando ele vai comprar o imóvel e ele já pensa em se mudar, que ainda ele precisa fazer algumas melhorias, ele está correndo contra o tempo. Dificilmente o cliente vai falar para ti: Thiago, pode ficar, quando ficar pronto me avisa, pode ser daqui a 6, 8 meses. Não, o cliente ele já quer um prazo definido, porque ele já quer colocar tudo para fazer. Então o Thiago, o trabalho que tu faz é um trabalho realmente ali de muita responsabilidade, né? Porque isso tudo que está fazendo pode desencadear, né, momentos que o cliente não quer, como momentos de estresse, momentos que vai encadear um sonho, vai virar um pesadelo. Muito. Isso que tu falou é interessante. Quando a gente fala do house flip, a gente dá um passo atrás e
a gente fala também dos clientes que compram imóveis que não compram através de corretores. Tem o famoso cliente ali que pega o contato com o zelador, tem um cliente que vai, bate no prédio, pega o contato do síndico, e às vezes acontece uma venda direta entre o proprietário do imóvel e o cliente. Tem clientes, eu digo todo mercado, tá? Eu não tenho medo de dizer isso, e não tenho medo de estar gravando, e faço questão que isso se propague. Tem clientes bons e os clientes ruins, nos dois mercados, tá? Eu tenho os clientes ruins, são aqueles que eu tenho para ele um projeto, turnkey fechado, recebo projeto arquitetônico e cobro 200 mil. E aí depois, esse cliente no meio da obra, ele quer trocar. A parede não quer tijolo, agora eu quero porcelanato. O teto não tinha gesso, agora bota gesso. E ele quer que continue o mesmo prazo e continue o mesmo valor. Não existe. Não existe, e aí tem que ter um negócio que é posicionamento. Entrando no mercado imobiliário, mudando, trocando, fazendo pro outro lado, a gente tem um cliente que ele é o cliente espertinho, que eu sei que acontece isso, que é o que eu tenho amigos corretores, o Danton, tu também, que ele vai lá, ele chega pra ti e liga, Danton, eu quero dar uma olhada no imóvel. Ele vai lá, olha o imóvel, olha o apartamento. Depois ele vai no síndico, ele vai no zelador, ele vai no vizinho, ele vai tentar comprar o imóvel de alguma maneira que não passe pelo atendimento do corretor, para que ele não pague a corretagem. Mas, tu observar, o serviço do corretor, ele é um serviço muito importante. Por quê? Porque ele é um agente informativo. Além de ele ser um vendedor, lógico, que todo dia a gente está vendendo, aí quando acorda de manhã a gente está vendendo, quando a gente se arruma a gente está vendendo. Eu, por exemplo, o meu traje aqui é de construtor. O de vocês, de atender clientes de venda de imóveis. Então a gente está vendendo a imagem, a gente dá opinião política, a gente vende uma visão, um posicionamento político. Tu torce pro Avaí, pro Figueirense, tudo é venda. Tu tem que entender que tudo é venda. Ponto final. Ou a parte de trás do negócio que vem é o quê? A informação, é a segurança que tu vai passar para o cliente. Eu acho engraçado que o brasileiro ele reclama muito do construtor, ele reclama muito do corretor, mas ele não para observar as atitudes dele na hora de uma transação, na hora de uma contratação de uma empresa de reforma ou na hora da contratação de um corretor. Então eu acho que assim, quanto mais agredido for o mercado, mais fechado os profissionais ficam. Isso dificulta muito para o cliente. Quando a gente fala de mercado imobiliário, mercado de construção, mercado de arquitetura, a gente tem que analisar também não só os profissionais do nosso lado, mas sim os clientes. A gente falou ontem aqui, quando a gente estava na pré-gravação, levantando os temas, sobre questão de demitir clientes. Não é questão de tu ser mal educado com o cliente, não é isso. Melhor do que algum cliente. Não é tu ser melhor do que o cliente. É muito importante quem está assistindo observar isso. Não é tu ser melhor que o cliente, tu ser mal educado, de alguma maneira tu agir. Mas é tu te posicionar, cara. Entendeu? Eu acho que tanto o corretor, quanto o construtor, quanto o arquiteto tem que se posicionar. Tem que se posicionar. Eu sou um cara que eu jogo, toda hora numa transação eu estou jogando. Eu mapeio o cliente, tu falou agora há pouco ali, um atendimento especial para o cliente, eu viajo, eu levo o cliente, eu vou no restaurante. A única coisa que eu não faço no meu processo de atendimento é venda. Eu não faço venda. Hoje eu entro como construtor e empresa de reforma, clientes empresários, jogador de futebol, eu não faço venda. Eu converso com ele, eu sei como é que foi o dia dele, eu mapeio ele, vejo qual é o interesse dele, o que ele quer fazer de reforma, quanto tempo ele espera, qual é o valor que ele tem a investir. Eu crio uma sinergia com ele. Faz o rapport, né? Faz o rapport nele, puxo ele pro meu lado, gero encantamento e depois, no final, é que a gente vai dizer, tá, e aí, vamos começar por onde? E o processo se desenrola naturalmente, né? Aí a venda acontece, ela não é... Não é o vendedor feita, né? fominha, sabe o vendedor fominha? Aquele cara que eu vou te dizer assim, ó, vou te dar um exemplo, não vou falar o nome de companhias telefônicas, mas é o cara que tem aqui no terminal de integração perto aqui do estúdio onde a gente tá gravando. É o cara que tu tá passando, cara, vem cá, olha aqui, olha só, tem um negócio pra te mostrar. É chato isso, cara. O mercado de luxo não gosta disso. Uma informação que tu falou bem importante, quando tu vai sentar com o cliente, tu já estuda, né, o cliente por inteiro antes da conversa. Então até uma dica para quem tá assistindo esse podcast,
os corretores, construtores, quando a gente vai ter uma reunião com o cliente, quando a gente vai estar se reunindo, sempre olhar a rede social do cliente, olhar todas as informações possíveis que tu consiga para tu reunir o máximo de informações possível para quando ter uma conversa, for uma conversa mais sadia com o cliente, né? Tu se parecer ao máximo com ele, que vai gerar o quê? Vai gerar um encantamento pela parte do cliente. O cliente, quanto mais próximo de ti ele se parecer, mais ele vai se identificar, que isso vai gerar de tu conseguir atingir teu objetivo, que é realizar a venda, realizar o fechamento do contrato. Então é bem importante para quem está nos assistindo essa questão, porque sempre quando eu vou atender um cliente que eu não conheça ele, né, eu procuro a rede social, né, que hoje a rede social a gente já consegue pegar informações muito abrangentes. O vinho que o cliente gosta, se ele gosta de cachorro, isso tu vai chegar lá, tu vai tomar um vinho que o cliente gosta, o cliente vai se identificar muito contigo, que isso na hora da venda facilita muito, né? O cliente vai comprar ali a tua imagem. É um serviço de inteligência, um nível de inteligência secreta, né? Eu observo muito o cliente, eu olho tudo o que ele faz. Eu entro na casa dele, não porque eu vá invadir a casa dele, mas eu observo cachorro, eu observo quadros, eu observo se está tocando alguma música, o que ele escuta. Adega. Tudo eu observo. O segredo está na observação e no questionamento. Quando tu faz o questionamento, eu sempre pergunto, toda vez que eu vou em visita com um cliente, eu faço 500 mil perguntas pro cliente. E saber perguntar também. Eu transfiro a pressão para ele, saber perguntar, não é perguntar qualquer coisa, mas são perguntas chaves que vão facilitar o teu processo de identificação. Essa questão que tu colocou é muito importante, né, até mesmo para os corretores. Quando a gente estiver numa conversa com o cliente, sempre deixar o cliente falar. Deixa o cliente falar, vai captando as informações e vai fazendo perguntas estratégicas para o cliente, né? Eu vi que tu tem aqui cachorro, realmente tu pensa então um canil que tu precisa ali para o cachorro, tu tem 2 filhos, realmente uma piscina para ti então vai fazer, então essas perguntas chaves que na hora ali tu vai conseguir identificar e deixar o cliente falar mais, né? Tu ouvir mais e falar menos. Eu acho que isso aí é muito importante. Isso. É um xadrez, né? Eu digo que o processo da venda, ele é um xadrez. Tu tem que saber posicionar as peças na hora certa. Tanto a hora de tu atacar, quanto a hora de tu recuar e recolher todo mundo. Perfeitamente. Eu já tive, ano passado eu tive em pressa fechar uma obra grande, uma reforma grande numa casa em Jurerê Internacional, que... Cara, começou a desdobrar para um negócio, põe isso aqui também, isso aqui tu já vai fazer, isso aqui tu inclui também, mas bota no mesmo valor, né? Então, assim, eu já vi que era problema. No mercado de reformas, quando eu comecei, uma coisa bem legal, o pessoal que nos assiste saber, é que eu não sou engenheiro, não sou arquiteto e não sou técnico de edificações. E aí, galera pergunta, mas o que um doido desse aí quer, que não entende nada no mercado? O que eu fiz? Eu criei um negócio, eu idealizei um projeto, como vocês estão fazendo aqui, e eu contratei pessoas capacitadas para me resguardarem. Vou te dar um exemplo. Eu não sou o sniper, mas eu sou o comandante da tropa e eu tenho 3 snipers. O Ford fazia muito isso, né? O Henry Ford foi assim. Uma vez fizeram uma entrevista com ele querendo danificar a imagem dele, né? Tu entende disso, tu entende daquilo. Só um pouquinho. Eu não entendo disso, não entendo daquilo, mas eu contratei as pessoas que entendem, faço uma ligação aqui, pergunto o que quer saber, para e pega o celular. Então isso é muito Tu falou isso daí, relevante. Eu ganhei mercado, eu ganhei mercado na cidade junto aos arquitetos, quando eu comecei, em cima disso daí. Eu fui muito criticado, o Danton foi no evento que eu fiz aqui no Hotel Majestic, e eu disse, cara, eu tava tomando pau de tudo que era lado. Eu tava aparecendo, o país aí agora tá nessa encrenca lá na Europa, tomando bomba, só que cheguei uma hora assim, cara, seguinte, agora vai ter volta. E aí eu mostrei pros caras o seguinte, eu não sou, mas eu tenho quem faz, amigo. E aí onde eu fui fazer o diferencial, que é o que vocês estão fazendo aqui agora. Eu fui botar a cara, mostrei pro arquiteto quem eu era, mostrei pro cliente quem eu era e digo assim, se eu tô botando a minha cara, eu garanto. Certo. O pessoal vai pra guerra quem aguenta. Tiagão, muito do que a gente estava conversando ontem aqui, acho que é um gancho importante também, muito a gente fala sobre gerar autoridade. Como é que a gente gera autoridade hoje? Hoje, a gente... Antigamente, para a gente gerar uma certa autoridade, a gente tinha que escrever um livro, tinha que palestrar o Brasil inteiro, até tu gerar uma autoridade. Hoje, cara, tu pega o celular aqui,
gravo uma live aqui, se eu souber o que eu tô falando, se eu conectar com as pessoas ali com propriedade, eu já começo a gerar minha autoridade. Se eu fizer isso com uma certa frequência, a minha autoridade vai sendo estabelecida, vou ganhando nome no mercado. Então hoje a gente tem muito mais facilidade para se criar essa autoridade. E uma coisa que a gente estava falando, conversou ontem até, e aí eu quero que tu fale um pouco sobre isso, é a questão de se posicionar e da imagem que a gente passa através daquilo que a gente está vestindo, do carro que a gente está dirigindo, que isso é um assunto até meio polêmico, né? Tem as questões ali, mas o carro que a gente está vestindo, a roupa que a gente está usando, a maneira como a gente fala, a maneira como a gente se posiciona, a ser adequado ao público. Então, o quanto isso te ajudou e o quanto isso fez diferença aí nessa tua ascensão aqui do mercado de reforma de alto padrão, Thiagão? Cara, esse negócio da questão que tu falou, levantou da autoridade do posicionamento, é um negócio interessante, tendo em vista que as pessoas, elas gostam de participar de movimentos, de tribos, né? E se tu for lá estudar o livro Homo Sapiens, tu começar a puxar um pouco lá da nossa história, agora que deu o rolo todo que a gente está tendo um retrocesso. Mas lá atrás, no nosso avanço, as pessoas gostam de participar de tribos. É só tu observar. A gente tem o movimento da torcida do Flamengo, a gente tem o cara que escuta rock, a gente tem o cara que escuta pagode, a gente tem o movimento LGBT, a gente tem o movimento hétero, a gente tem... São tribos. Tudo é tribo. As pessoas gostam de se identificar com alguma tribo e participar de alguma coisa. Quando eu entrei no mercado alto padrão, o que eu fui ver? O que eu fui atrás? Eu fui ver onde é que o meu concorrente estava errando. Qual era a maior dor do mercado? Esse estudo eu fiz no mercado de São Paulo, na época, em 2018 para 2019. E o que eu observei? Que o público alto padrão não queria trocar ideia, não queria tratar diretamente com a linha de frente. Esse público alto padrão que tu tá falando, Thiagão, é o AAA, é o público mais seleto mesmo. O cara que tem casa de 4 milhões, 5 milhões, cobertura de 5 milhões que a gente reformou agora no final do ano em Jurema Internacional. Cobertura de praia. Cobertura de praia, a gente reformou a maior cobertura de Jurema Internacional, de um dos maiores exportadores de ovos do Brasil. Uma cobertura, se eu não estou enganado, 485 ou 475 metros quadrados. Gigantesca. Diferente pro P12 ali, né? Sim. Então, a gente fala desse público. Esse público, o que ele quer? Ele quer se conectar com um cara que troque a mesma ideia que ele. Eu vou te dar um exemplo. A gente fez uma outra reforma em Jurerê, na Búzios. A gente reformou a casa de um cara que tem empresa de segurança no Rio Grande do Sul. O cara chegou com uma X6, com um Porsche Panamera. Quando a gente busca essa autoridade, tu tem um caminho, que tu tem uma mata que tu tem que abrir. Qual que é a mata? Não adianta tu levar só a tua imagem, tu tem que levar algum conteúdo. Eu gosto muito de ler. Filosofia, importante. Sociologia, marketing. Eu gosto muito de estar... Cara, eu não sou um cara que eu vejo jornal, mas eu vou te dizer assim, ó, eu pego determinados sites, eu entro para buscar como é que tá a informação no mundo, para saber o que está acontecendo. Para eu poder conversar com o cliente, que é o que o cliente quer, conversa de igual para igual. Sim. Eu posso não ter... Vou te dar um exemplo, cara. Uma vez eu lá no treinamento lá no Majestic, o cara falou para mim intervalo, porra, mas, cara, tem que viajar o mundo inteiro para poder trocar ideia com o cliente. Eu disse, não, amigo, tu precisa só ter o feeling do negócio. Se tu não pode, tu não tem dinheiro para viajar o mundo inteiro, o que tu faz? Tu estuda, tu olha canais que mostram países, tu estuda a cultura dos lugares e aí tu consegue conversar com a pessoa e fazer o raporte que é o que a gente está falando. Quando eu me posicionei no mercado alto padrão, eu cheguei e disse assim, ó, cara, eu vou entrar, mas vai ser para atender o público AAA. Aí eu pensei em segundo momento, disse, tá, mas eu não entrei nem no B nem no C, como é que eu vou entrar no A? Mostrando meu dia a dia. Tem corretores, tem profissionais de engenharia, tem de vários setores que os caras, vamos falar a realidade aqui, provavelmente tu deve ser um desses que tá me assistindo, se não é, desconsidera, o chapéu tem elástico, que posta merda o dia inteiro. Tá? Eu já vi corretores e já vi profissionais do meu setor. Balada semana inteira. Mulherada semana inteira. Putaria nos stories. Coisas que não agregam. Eu vou te dar um exemplo bem claro e bem objetivo. Se eu sou um cara que na minha rede social... Eu sou casado. Mas vou dar um exemplo, vamos trabalhar na hipótese se eu fosse solteiro. Sou um cara que posta só balada, só cachaça, só mulher, só festa. Tá? E aí eu vou te atender. Eu sou um corretor e vou te atender. Tu é o cliente e a esposa do cliente. Tu vai gostar que eu tenha contato com a tua esposa? Não. Com certeza. E também perde toda a credibilidade, né? Não faria negócio com... Tu entendeu? Essa é a tua imagem. A gente tá falando da tua autoimagem.
Tu não vai gostar. Vamos pensar agora o contrário. Eu sou uma corretora linda, maravilhosa, corpaço, várias fotos de biquíni, bunda, peito, caramba, 4 no feed da timeline do Instagram. Eu vou gostar de sentar numa reunião aí no restaurante com meu marido com essa corretora? Com certeza não. Possivelmente não. Tá entendendo? O posicionamento para tu atender o mercado alto padrão não é de ser vulgar, é de ser estratégico. E as tuas redes sociais hoje, tu me segue agora, o Danton já me conhece há mais de 10 anos, eu acho. O meu Instagram hoje, cara, é eu fazendo exercício na academia, eu indo em restaurante, eu com a minha família, eu lendo, vendo algum documentário. Essa é a tua imagem que tu quer passar para quem tá observando, quem tá entendendo quem que é o Thiago, né? Que é o Thiago, não é só o construtor, é o cara que vai na academia, o cara que come uma pizza, que lê um livro. É o cara que pode gostar de ir no Artusi também, é o cara que frequenta a Scherer. Mas tudo isso sempre tem que ponderar o equilíbrio. Com certeza absoluta. Tu não pode ser um show business. Sim. Porque tudo que é exagerado... Extremismo... Já era, entendeu? Então, assim, uma coisa que eu tinha muito, tu falou dessa questão de mercado padrão de posicionamento, é a questão política. Eu tenho uma visão política X, já tive Y, já fui do outro lado. Mas eu tenho uma posição política X. A grande maioria dos meus clientes, eles têm o posicionamento que eu tenho. Pelos que eu converso. Porém, eu já tive clientes que têm posicionamento diferente do meu. E esses clientes estão nas minhas redes sociais. Hoje, cara, para tu entender falando isso do teu posicionamento, tu tem que ter um posicionamento como pessoa e tu tem que ter um posicionamento de imagem. Eu atendo hoje, se tu for analisar o meu mercado, ele é muito confuso, porque eu tenho meus mentorados nas minhas redes sociais, que é a galera do meu nicho. Eu tenho os arquitetos que me contratam para fazer as obras e eu tenho os clientes finais que acompanham minhas redes sociais. Então eu tenho 3 tipos de cliente numa única rede social, né? Então esse negócio que vocês levantaram da imagem, do posicionamento, ele é muito importante. Eu vou te dar um exemplo. Cara, não adianta tu ser peixe de água doce querer nadar no mar salgado. Não existe, irmão. Não existe. Para eu chegar nesse mercado que eu tô hoje, ter clientes que eu tenho hoje, uma obra na Bahia, cara, fazer uma obra na Bahia de um suíço. Atravessei o Brasil com tudo pago para fazer uma obra na Bahia. O cara me contratou, ele pagou até viagem dos meus funcionários, carro alugado, combustível, entendeu? Só que eu tive que me afastar de um nicho, cara. Que eram os amigos meus que não estavam no mesmo caminho que eu queria estar. Isso é uma colocação bem importante, porque eu me vejo hoje no meu Instagram, né? Se tu colocar lá hoje, se tu colocar 1 ano atrás, a minha evolução que eu tive, meu posicionamento, eu tive que trocar totalmente. Porque o que acontecia há 1 ano atrás, apesar de eu já estava namorando, já estava nessa forma, estava estabilizado, né? O meu Instagram é mais a questão de festa, mais a questão de sair para comer, mais a questão lazer mesmo. E depois que eu comecei para a área de corretagem, o que eu pensei? Eu até conversei com a minha noiva, falei, vou ter que mudar totalmente o meu Instagram, né? Não pode ficar uma coisa artificial e justamente não pode ficar aquela coisa monótona, né? De só, né, colocar imóvel. Então o pessoal vai ter que conhecer o outro Danton que havia na mesa. O que eu fiz? Né? No começo eu fui criticado, muitos riram de mim pela conta do meu Instagram mudar da água para o vinho. O meu Instagram mudou da água para o vinho. Eu via que no começo da corretagem eu ficava pensando, poxa, eu tô aqui, tô me expondo no Instagram, que não tá sendo fácil para mim e não tá vindo nenhum imóvel para mim, de algum amigo queira vender, porque o que depois eu pensei? O pessoal que tá vendo, ele não conseguiu assimilar que o Danton da festa, ele mudou para o Danton corretor de imóveis. Eu não tinha conseguido gerar essa credibilidade ainda para quem estava me acompanhando, que já me conhecia de alguns anos atrás. Então, quando o meu trabalho começou a ser bem visto, começou as vendas acontecerem, o pessoal, o Danton é nem corretor de imóveis. Cara, eu tenho alguém para te indicar, o meu apartamento é para vender. E aí, a cadeia começou a desembaraçar. Todos, né? Hoje, a quantidade que vem no meu Instagram é muito forte, porque o pessoal já conseguiu entender que é o Danton corretor de imóveis. Então, para as pessoas que estão nos assistindo aqui, né, isso vai ser muito normal, a pessoa sair daquela zona de conforto que ela está e inserir para outro ramo que ela não vai nem saber por onde começar. Mas o importante é estar
começando, porque é como tu falou da questão lá dos 100 andares, né? Tu só vai conseguir atingir os 100 se tu der o primeiro passo, porque senão tu vai estar lá ainda e tu vai estar reclamando de tudo que tá acontecendo. Tem um negócio que a gente, até na mesma ordem, se tu imaginar um carro na estrada, esse carro, ele, de noite, tô viajando de noite, eu só consigo enxergar os 100 primeiros metros, que é onde meu farol enxerga. E é só isso que a gente precisa. É como se a gente fosse esse mesmo carro. A gente tá andando de noite na estrada, a gente só precisa enxergar os 100 primeiros metros e ir lá e andar. E aí os próximos 100 primeiros metros vão se desenrolando na nossa frente. Com o posicionamento digital, com o brand pessoal, não é diferente. A gente precisa começar, a gente precisa se posicionar, a gente tem que demonstrar o nosso conhecimento, botar para fora coisas que já estão dentro da gente. Pô, cara, eu conheço pessoas que têm um conhecimento absurdo, que tem puta de um conhecimento, me desculpa a palavra. Só que o cara não consegue comunicar esse conhecimento. Então, de que adianta? Pra ele não adianta muita coisa. É um negócio que fica guardado ali pra ele. Pô, o cara tem uma baita de uma cabeça, mas ele não consegue comunicar. E ele não precisa sair falando excelente, não precisa ser um William Bonner, né? Que a gente tá brincando agora, que o cara só precisa começar mal mesmo, indo colocando, e com o tempo ele vai aperfeiçoando, né? Que é a questão do mindset de desenvolvimento, né? Não é um mindset fixo, é aquela coisa de poder... Exatamente, a gente poder ir melhorando com o tempo. Eu acredito muito nesse negócio cara... Talento, pra mim, ele é vencido quase que todas as vezes, cara. Porque a pessoa talentosa, ela meio que para de querer buscar melhorar. Porque ela acha que é boa já. Ela acha, pô, eu já nasci bom em ver... Pra vocês terem noção... Hoje eu sou, graças a Deus, sou muito bem sucedido no mercado imobiliário, mas eu era uma pessoa extremamente tímida. Na minha infância eu era aquela criança que se escondia atrás da perna da mãe. Tinha vergonha de falar. Hoje, quando eu começo a falar, as pessoas, pô, mas parece que tu começou agora há pouco, que tu tá... Não parece. Mas, cara, eu comecei vendendo de porta em porta, serviço de TV, internet, telefone, porta em porta. E nas primeiras vezes que eu batia nas portas, que eu ia acompanhando os vendedores, eu falava, cara, não vou conseguir fazer isso. Não vou, porque eu via os caras falando, tal, tinha o que mais vendia lá, ele entrava, tomava café com as pessoas, tal, vendia né? Eu ficava, caraca, como é que o cara consegue fazer? Eu tenho vergonha de falar bom dia, boa tarde, de bater na porta. E aí eu falei, pô, chamei o cara e perguntei, né? Colei do lado do cara que mais vendia, um senhor já de idade, meu amiguíssimo até hoje. Aí, cara, como é que tu consegue fazer isso aí? E ele falou, cara, é com o tempo, tu vai aqui, ó, primeiro tu vai fazer essa rua aqui. E aí eu fui indo acompanhando ele. E aí, cara, tu vai batendo na primeira porta, eu bati, fui mal. Na segunda porta que eu bati, eu fui um pouco menos pior. Na terceira porta já me desenvolvi mais. Cara, quando eu tava terminando a rua, eu já tava sentindo que eu tava conseguindo me desenvolver. Quando eu fui pra outra rua, eu já fiz uma venda. Quando eu fiz uma venda, eu, porra, esse negócio não é tão impossível assim. E aí, cara, daí foi. Então eu acredito muito hoje nessa questão do poder do desenvolvimento, da prática, do aperfeiçoamento. E eu acredito que pessoas... Existe talento, não sou aquele cara que diz que ignora que existe talento, porque tu vê, no futebol tu vê muito isso. Tem gente que nasce realmente com um talento ali. Mas eu acredito que quase todas as vezes o talento é vencido porque os caras meio que se largam. Isso, assim, até o Thiago pode falar bastante, né? Como tu realiza a mentoria, tu vê que tu tem que desenvolver muitas pessoas, né? E como é que tu faz isso? Como é que tu consegue gerir esse desenvolvimento aí do... Cara, eu tô levantando o teu questionamento e fazendo conjunto com o teu agora, a tua colocação. Eu digo para todo mundo que eu dou mentoria, para os caras que participam do evento, inclusive qual que eu faço via Zoom. Existem duas coisas que tu tem que ter na vida. A primeira é decisão e a segunda é posicionamento. Quando aconteceu o processo de eu resolver ir para a internet, eu ouvi um monte de comentário idiota, do jeito que tu... Aqui a gente não tem corte, podcast o bom do podcast que ele é gravar direto, né? É um monte de comentário idiota. Agora virou radialista. Agora virou não sei o quê. Blogueirinho. O que eu fiz, cara? O que eu fiz? A própria Bíblia diz que a ira é muito importante, né? Utilizado da maneira correta. Eu tinha um caderno, nunca me esqueço. Ele tinha um caderno, tinha uma Ferrari na capa. Não foi porque eu queria comprar uma Ferrari, não. Foi um caderno que eu comprei para fazer anotação de vídeos. Tinha uma Ferrari na capa. E eu anotava todo mundo que me zoava. Tenho esse caderno lá em casa, guardado num armário, porta de correio. Eu anotava. Tá, todos eles. E eu fiz uma lista de todas as pessoas da época de colégio que comentavam alguma coisa, porque eu era um cara bagunceiro também. Rodei 4 anos, saí de um colégio, fui para outro, um rolo do cacete, era o pior da sala. Não era negócio meu, não era ficar sentado, era mesmo empreender. E eu comecei a anotar.
e eu comecei a fazer o seguinte: onde é que eu tô, para onde é que eu quero ir, o que eu preciso para chegar lá. E quando tu faz escolha, tu tem consequência. O Chorão dizia: cada escolha é uma renúncia, isso é a vida. Ponto final. Só que nessa questão de tu fazer uma escolha e tu assumir a consequência, ou tu fica queimado ou tu deixa um legado. Tu tem duas opções. Ou tu fica queimado ou tu deixa um legado. Quando eu fiz esse processo de transação, de entrar no mercado alto padrão, logo na sequência, no meio da pandemia, eu criei um evento de imersão, criei um plano de mentoria. O que eu criei, que é o que tu estavas falando ali no segundo tópico, que é a autoridade. Eu criei uma autoridade no mercado de um cara que não é do ramo, é cru e estourou. Estou querendo ou não, cara, não estourei nível mundial nem nacional, mas do meu mercado eu estourei hoje. E, cara, não tem como tu dizer que não, porque eu tenho gente de 4 cantos do Brasil no evento, o Danton tava lá. E aí, o que eu vejo na questão da mentoria? Eu vejo uma galera carente de informação, com vontade de transformação e com medo de ação. As 3 coisas. E quando esse cara, ele identifica alguém que pode estender a mão para dizer assim: irmão, vem cá que eu vou te ajudar. Tua dor é a minha dor. Eu já resolvi o meu problema, vou resolver o teu. Tu modifica o mercado e tu cria um movimento. O movimento que eu crio do mercado alto padrão que eu tô querendo introduzir é o mesmo movimento New Broker que vocês criaram agora para colocar para nova... Revolucionador, né? Leva que tem. Quem que ganha com isso? O cliente, o mercado, o imóvel, o arquiteto. Os parceiros. O arquiteto ganha. Porque se tu és um corretor, o cara é investidor, tu vendeu um imóvel para ele precisa de um projeto arquitetônico. Tá todo mundo ganhando na cadeia. Quem que ganha nisso? Olha só que legal. Ganha o cara da ganha o corretor. Aliás, ganha o investidor, ganha o corretor, ganha o arquiteto, ganha o construtor e ganha a cadeia de vendas de loja de material de construção. São 5 nichos ganhando através da venda do corretor. Só que se tu analisar, se não tiver o corretor no meio do caminho, o prejuízo pode ser grande para o investidor. Muito, muito. E olha como perde todo mundo. O investidor se sente enganado, compra o imóvel, sai lesado, arquiteto não recebe, construtor sai prejudicado, loja não recebe. Tu entendeu a parada? Todo mundo ganha, todo mundo perde. O efeito é dominó, tanto para frente quanto para trás. E quando tu entende que tu sabendo o mínimo que for, o Daniel me ensinou isso lá atrás, quando eu transformei o branding no meu Instagram. Qualquer coisa que tu saiba, existe alguém que não sabe. Todo dia na internet existem pessoas buscando saber alguma coisa com alguém que sabe alguma coisa. Tu não precisa ser especialista. Não precisa ser especialista. Ser o melhor do mundo. Mas se tu de algum modo... Cara, quer ver um negócio legal? Tem um rapaz, ele tem 18 anos, de Salvador, Bahia. Ele me segue no Instagram. Toda hora esse cara manda mensagem. Dica de livro, dica não sei do que, ele me marca, ele posta, ele bota... Cara, ele falou assim, ó, cara, eu tava quase desistindo da faculdade de engenharia, ele falou pra mim, final do ano agora. Aí eu peguei, fiz um vídeo e gravei um... Olha como a internet é doida. Fiz um vídeo e gravei um vídeo pro cara. Cara, tu gravou um vídeo pra mim, acho que tu parou o teu dia. Só que a parada, velho, é o seguinte, se tu for pelo dinheiro, ferrou, amigo. Tu não vai entregar emoção. Se tu for pela parada de tu ajudar, tu cria emoção e tu cria um movimento. E aí o movimento ele vai em cadeia. Fala pra um, fala pra outro, fala pra outro. O Danton tava lá. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Manaus, Belo Horizonte, São Paulo. Brasil inteiro, velho. Brasil inteiro. Quase todos os cantos do Brasil vem gente. E aí onde é que tu muda isso? Os caras voltam pra cidade deles. E eles aplicam o que foi feito aqui, o que foi ensinado aqui. E aí eles aplicam para outro, ensino para outro, ensino para outro, ensino para outro e assim vai. O legal de tu fazer o autodesenvolvimento, de tu treinar isso que tu levantou agora, essa questão, e da mentoria, é que quando tu te desenvolve, tu acaba desenvolvendo quem tá ao teu redor junto contigo. Eu tô dando uma mentoria para uma empresa na Palhoça, que eles são em 22 funcionários. Eu comecei dando mentoria para os funcionários. As esposas pediram para vir. Os filhos estão vindo. E aí tu cria uma cadeia que é muito louca, porque tu começa a falar pro cara que trabalha na empreiteira e a mulher dele começa a se interessar por empreendedorismo. E aí ela quer fazer bolo para vender no bairro. Ela quer costurar pano de rosto, pano de louça para vender também.
entendeu? E aí o filho já observa, poxa, eu não tô no colégio, mas eu posso criar alguma coisa para vender. E em cadeia, tu atinge. Só que qual é a parada mais louca do mundo hoje no Brasil? A parada mais louca do Brasil hoje é que o brasileiro, ele não tem a cultura do americano. A cultura do americano é a cultura do empreendedor. Tu viaja direto para fora, tu sabe. A cultura do brasileiro, funcionalismo público, e eu tenho uma segurança financeira para que eu faça aquele processo. Aquela estabilidade ilusória. Cara, né? que é o que o Mário Sérgio Cortella fala no livro dele, Qual a Tua Obra? Que é o que? Tu nasce, cresce, Vai pra faculdade. sobrevive, reproduz e morre. Se tu analisar faculdade de administração, na década de 90 aí, nos anos 2000, era uma das faculdades que era o ralo de gente que não sabia o que fazer. Era muito isso. Eu observei isso quando eu fui fazer direito. O direito era igual. Eu chegava pro cara na minha sala, o que tu faz? Faço direito. Mas tu faz... não sei, meu pai disse pra eu fazer direito. Administração. O que tu faz? Sei que eu vou fazer administração. E o que acontece com esse rolo todo? Qual é a treta disso tudo? É que tu forma pessoas, mas tu não cria profissionais. E aí existe uma escassez, uma indústria que ganha, indústria de universidades que ganha. Nada contra as universidades. Mas a parada é o seguinte... Tu forma pessoas, mas tu não cria profissionais. Aí tu vê pessoas do direito, eu fui estudante de direito, pessoas de direito atuando na construção civil. Tu vê pessoas de administração atuando no ramo de imóveis. Aprendeu? Aprendi bastante coisa. Aprendeu também. Aprendeu. Tá, mas e aí, aplicou alguma coisa? Pouca coisa que acaba aplicando. Pouca coisa tu acaba aplicando. Se a gente voltar lá no ensino médio, Pitágoras, fóssil de Luzia. Legal, cara. O primeiro fóssil, tá? Mas, mano... Não usa pra nada. Mano, olha a educação do americano, entendeu? Os caras sentam nas escolas. Olha o chinês, velho. Aí tu vai dizer, mas tu não valoriza o Brasil. Cara, valoriza o Brasil. O Brasil tem um potencial de criar empresa gigantesco. O que asfixia os grandes empreendedores, os empreendedores, os microempreendedores, são os impostos, cara. Carga tributária muito Carga tributária, trabalho, reforma trabalhista. Não tem, cara, entendeu? Não tem. Tu vê, olha só, o que tu tá criando aqui é um empreendedor. Tu é um empreendedor, vocês dois são empreendedores. Vocês estão criando um podcast que é um movimento que vai revolucionar o mercado, que vai impactar os clientes, que vai impactar corretores, que possivelmente depois vão ter patrocinadores, vão ser contratados para fazer evento, vão montar mentoria, vão montar palestra, vão abrir o CNPJ. É uma cadeia da parada, tu tá entendendo? Eu vejo faculdade como linha de produção de Henry Ford, fica todo mundo aqui, anota, vai pro bar, cerveja. E cara, ali não adianta, mas meu amigo vai fazer em dupla, vai fazer em turma. Desculpa, porra nenhuma. Quando acabar ali, velho, tu vai fazer a prova da ordem, tu vai fazer o concurso público da PRF, é todo mundo contra todo mundo e não existe. Tu tá entendendo? São 50, 100 mil formados para 2 mil vagas. Tá, e o cara que não entra, o cara fica frustrado, entendeu? O cara fica assim, porra, tá, e aí agora, sou um frustrado. Aí o sentimento de frustração, ele ativa teu emocional, e aí tu fica assim, tipo... Tá, e aí, vou fazer o que na vida? Aí tu começa a olhar o Instagram, que tu vê que teu amigo faz isso, o outro ganha, o outro anda de jet ski, o outro vai pra Nova York, o outro vai pra Índia. E a gente vê muito... isso começa não só nas pessoas também, né, Tiagão? Mas na própria dificuldade que a gente tem. Lá nos Estados Unidos, eles são criados com um sonho americano, né? Que é empreender, crescer na vida, etc e tal. Mas para te abrir uma empresa nos Estados Unidos é 15 minutos. 15 minutos vai ali, abre tua empresa, vai lá, monta teu negócio, deu certo, não deu, fechou. Beleza, aqui no Brasil, cara, tanto eu quanto a gente sabe que pra gente criar uma empresa é mais de 2 meses, 3 meses para abrir o CNPJ ali com relação à parte só burocrática. Fora o problema de contratação, da legislação, de custos muito mais altos, impostos muito mais altos. Então o Brasil, infelizmente, ele não favorece realmente o empreendedorismo. A gente é meio que guerreiros, né? A gente é meio que os ucranianos lá agora tentando sobreviver, cara. A gente vive numa selva que dificulta bastante aí o nosso processo. Graças a Deus existem loucos que nem a gente que cara, não se conformam com aquilo ali que é determinado, com esse status quo aí que a gente vive. É isso que a gente quer trazer também pro mercado imobiliário, assim como tu também está trazendo com muito sucesso pro mercado de reforma da construção civil. Tiagão, pra gente
perguntar uma coisa que movimentou bastante na pandemia e envolve diretamente aí o teu trabalho. A gente acompanhou um aquecimento muito grande do mercado imobiliário, né, nos anos pandêmicos aí, pós-pandemia pós-pandemia ainda não existe, mas durante esse período, né? É meio pós, meio pós, meio pré. Então, durante a pandemia, o mercado imobiliário cresceu muito, assim como o mercado da construção civil consecutivamente e de reformas também. Diante disso, o material de construção ele teve uma elevação pelo básico, né? Que quanto mais procura tem, menos oferta tem. E sobe-se, essa é uma regra básica do mercado, de qualquer mercado, né? E então houve isso também no mercado da construção civil, no mercado de materiais, de insumos para fazer essas reformas, tá? Tanto do empreendimento mais popular até o altíssimo padrão, teve elevações aí para se fazer. Como que tu sentiu isso? Qual foi a técnica, enfim, o que tu... A saída a maneira como tu conseguiu lidar com isso para que conseguisse crescer ao mesmo tempo que se tornasse sustentável, um negócio que seja vantajoso para ti como é, né? Como tu tem conseguido fazer aí com muito sucesso não só aqui na grande região, mas como até fora do estado. Cara, o que acontece? Existe um negócio muito forte que atinge qualquer crise econômica e crise mundial. Se chama escassez. Demanda e oferta. A partir do momento em que tu tem um decreto mundial, tu tens uma notícia mundial que existe uma pandemia e que vai ter lockdown em alguns países, a gente teve lockdown na Europa, teve lockdown nos Estados Unidos, São Paulo aí... O governador, que a gente não sabe lá se ele é capitalista, se ele é comunista, a gente não entendeu ainda o que ele é, né? Decretou que fechasse também a cidade do estado de São Paulo, onde tem muita produção de muito material. A gente encontrou uma dificuldade, sim. A gente encontrou dificuldade na questão do aumento do aço, na questão do aumento do material elétrico. Foram materiais que tiveram... A tinta já não teve tanta elevação, mas o que mais teve foi material elétrico e aço. E o que acontece? Não é que o cliente não entende, mas ele não quer entender que existe uma elevação de valores. Quando entraram com a questão do lockdown em alguns estados e também depois entraram com a restrição da construção civil, logo no começo ali da pandemia aqui no estado de Santa Catarina, mandaram parar as operações, eu estava com 4 obras. E o que eu recebia no WhatsApp? Vai ter reajuste do aço, vai ter reajuste do material elétrico, vai ter reajuste do concreto, vai ter reajuste não sei o quê. Cara, eu não consigo reajustar a obra depois do contrato fechado. Se eu trabalho com um modelo pacote fechado, turnkey, se for apartamento, casa, é aquilo ali. Não tem como eu chegar na metade da obra e falar para o cliente, olha só, o aço aumentou, eu vou ter que te botar um aditivo. Eu trabalho, sim, hoje a gente consegue, nossa parte questão administrativa, consegue trabalhar com uma margem de segurança, que a gente chama isso dentro da obra. Mas onde é que está o meu maior segredo hoje, até para o meu pessoal aí que assiste depois vai ver, é na compra, na negociação da compra. O que eu mostro hoje? Hoje eu não tenho um leque de fornecedores grande. Eu não costumo trabalhar com isso. Eu costumo trabalhar com quantidade de fornecedor restrita, porém eu dou exclusividade para esses caras. Querendo ou não, eles acabam tendo alta comercialização de produtos comigo e também eles têm visibilidade porque eu acabo fazendo algumas divulgações para eles e tal. Não que eu utilize minhas redes sociais como blogueiragem, porque isso aí tá fora. Eu não faço propaganda de marcas. É só o que eu consumo mesmo, né? Porém, o que eu ganhei? Onde é que eu ganhava nisso? Na compra. Eu negociava com o fornecedor. Disse, cara, seguinte, eu tenho isso aqui de obra. Se tu ficar me ajustando o material aí, botando reajuste, eu não vou conseguir, cara. Vai perder eu, vai perder tu. Então faz o seguinte, faz o meio termo entre o reajuste e entre a margem que tu tem hoje. Para que a gente consiga trabalhar e eu consiga ter essa sustentação. Contrapartida, reflete na cadeia inteira. Porque o lojista, o que acontece? Ele compra lá do fabricante por X. Ele vai pagar o imposto, ele vai crescer o valor que ele tem que crescer, ele vai pagar o funcionário dele, ele vai ter que vender. Onde é que isso respinga se eu não tenho um nível de negociação com o meu fornecedor, com o lojista? No cliente, na tua venda. Porque um imóvel, vamos supor, apartamento ali hoje que eu estou, 1 milhão e 200. Ele custa, na pandemia, se fosse vender na pandemia, ele estava 1,5 milhão. Se for vender como eu reformei agora. Eu troquei tudo, eu quebrei o apartamento inteiro. Eu tirei cobre, botei porcelanato grande. Deixou um prédio antigo e transformou num apartamento novo. Eu desmontei o meu apartamento inteiro
e fiz um apartamento novo. Só que eu tinha essa vantagem dos fornecedores. Se eu fosse um cliente normal comprando com valor normal, cara, tinha explodido. Tipo, tu pode botar aí, ia ter uma diferença de uns 70 mil reais de material. Tinta, porcelanato, argamassa, aumentou muito. Para ter uma ideia, cara, vou te dar um exemplo. Eu fiz um orçamento de uma cliente no ano passado, em julho, tá? Concreto armado, aço. A gente está fazendo área de churrasqueira lá no Campeche, condomínio Marinas do Campeche. A gente fez o orçamento dela no ano passado. O orçamento dela tinha dado, se eu não estou enganado, com os cálculos que a gente fez interno, 82, a obra tinha saído 82 mil. Ela fechou esse ano 116. Quase 30 pau. O aço aumenta, material elétrico aumenta, concreto aumenta. Então, assim, por que eu boto as minhas propostas ali, validade de 10 dias? Porque não adianta, cara. Eu já tive obra que o cara não fechou comigo. Não, fechar ano que vem, na Lagoa da Conceição, no Saulo Ramos. O cara tinha uma obra comigo de 340 mil reais. No início da pandemia. No meio da pandemia, ele disse, agora eu vou fazer. Eu vendi para 470. Aço na casa inteira, segundo andar, garagem, piscina com pastilha. Entendeu? Só que o cliente não entende os bastidores. Por isso que eu digo que é importante ter o corretor no meio da transação. Sim. E né? Ele vai dar toda a assessoria ali pro cliente e já vai evitar possíveis transtornos futuros, né? Tu já viu seleção de futebol jogar Copa sem o técnico? Não. Já viu? A CBF dizer pro cara assim, não, seguinte, vamos fazer um negócio. Vocês vão pegar a camiseta aqui, vocês vão pegar o ônibus ali da CBF, vão até o aeroporto, vão lá pra, sei lá, Emirados Árabes, onde vai ser a Copa, vocês jogam, Tite não vai ser só vocês, lá vocês se entendam lá o que vão fazer, qual é a tática que vão usar, depois volta, se ganhar, ganhou. Cara, isso é uma coisa que a nossa cultura aqui ainda tá entendendo, claro que tudo é um processo, mas que tá entendendo e a gente tá tentando melhorar isso, que é a questão justamente disso, cara. Hoje, algumas pessoas, alguns proprietários vendem direto o seu imóvel ao consumidor final e alguns clientes do consumidor final compram direto com o proprietário o imóvel. Os proprietários ainda resistem da presença do corretor. Exatamente. Desconsiderando todo o meio do processo que vender um imóvel. Não é... eu gostei de vir lá, visitei, gostei. Cara, não entende, cara, que é um imóvel de 500 mil, e 700 mil. A gente vende o produto mais caro da prateleira. Isso daí é impressionante, porque o cara vai numa loja, ele é atendido pelo vendedor. O cara vai num processo, ele vai consultar um advogado. Agora o cara vai comprar o produto mais caro da prateleira e ele ainda corre o risco de ir lá e querer comprar diretamente com o proprietário. Achando no intuito que ele vai economizar, né? Que acaba que não economiza em... Nada. É a economia burra, né, cara? É aquele barato que sai caro, aquele negócio que, cara, vai se incomodar, vai dar algum problema no financiamento, vai dar algum problema na escritura, e aí ele vai com o processo pela metade, vai procurar uma imobiliária, um corretor de confiança de nome pra, me ajuda aqui, aconteceu tal coisa. Isso cansou de acontecer comigo, acontece direto. Eu falo, meu amigo, agora aqui, ó, eu até faço pra ti, mas o valor é com os honorários integral, como se eu tivesse feito lá no início, o que tu fez. Vou contratar um advogado. Tu vai lá, tu pede informação pro advogado, senta com o advogado e depois diz, não, olha só, na boa, não precisa ir no tribunal não, deixa que eu vou sozinho, sento lá, faço minha defesa, né? Deixa que eu resolvo com o juiz ali, o promotor vai estar ali, eu troco a ideia com ele na hora do intervalo. Exato. Tu vai no hospital, o médico, tu consulta com o médico diz assim, tu tá com câncer, não sei aonde. Tu chega pro médico e fala assim, não, cara, é o seguinte, deixa quieto, tem a faca em casa, vou deitar lá no quarto, vou pedir pra minha mulher abrir ali. Se ali é rápido, ela tira. Brother, é igual para toda profissão. Só que qual é o problema que vocês têm, que é o mesmo problema que eu tenho? A imagem do passado reflete no presente. Exato. A maldição do capeta do corretor do passado, a maldição do capeta do construtor do passado, do empreiteiro, reflete no cara. É igual... Cara, vou te dar um exemplo bem rápido. Esdrúxulo. É igual mulher ou homem traído. Cria um bloqueio do próximo cara que vai namorar com ela. Tu já cria uma restrição, um bloqueio mental. Tu cria uma crença de que, se o cara fez errado comigo, esse aqui também vai fazer. É a mesma coisa. E aqui no mercado imobiliário a gente sente muito isso, né, Marcelo? Da questão ali até mesmo das imobiliárias, a resistência que elas têm
em parcerias. Sim, Então é bem sim. importante ressaltar aqui no podcast que um dos movimentos da NB é a questão de fomentar a parceria entre os corretores, porque já passou do tempo que não fazia mais parcerias. Acho que hoje o mercado ele já está bem desenvoltura, com uma desenvoltura muito boa para isso, porque vale mais tu ter 50% de alguma coisa do que tu ter 100% de nada. E eu vejo que muitas imobiliárias, muitas mais antigas, são resistentes a fazer parcerias. Sim. Então, para quem tá nos assistindo, acho que é de extrema importância abrir os horizontes, seja com seus gerentes, seja com seus diretores, da questão de parcerias, né? Porque se a gente se unir, a gente com certeza vai atingir propósitos muito maiores do que se a gente tentar chegar sozinho num só lugar. Perfeitamente. A gente vê hoje o mercado como um todo, imobiliário, ele é muito tradicional. Muito tradicional. E é o tradicional ruim, não é aquele tradicional bom, aquela coisa que... Não é o modelo americano. Não é o modelo americano que é tradicional, mas é um tradicional bom que funciona. É um tradicional ruim, que tem essa questão do corretor picareta, que é aquele cara que vai lá e vai tentar roubar o imóvel do colega, que vai tentar fazer a negociação direto com o proprietário, etc e tal. Então, a gente, para quebrar isso, a gente tem uma certa dificuldade até. Mas a gente vem conseguindo fazer e cada vez mais no cenário nacional vem se estabelecendo essa nova tendência de, cara, a gente não está vendendo o imóvel. Isso é muito dessa mentalidade de vender o imóvel. Porque eu vou vender a imobiliária que eu tenho aqui é que tem o imóvel. Se eles quiserem comprar, vai ter que ser comigo. Não, cara. Eu tenho muito cliente que às vezes não compra o imóvel porque eu não tenho na pauta e o cara não quis fazer a parceria ou a consultora não quis vender porque é só exclusividade. Ele comprou o teu serviço. Porque ele comprou o meu serviço. Porque ele comprou a minha assessoria. Porque ele quer que eu acompanhe ele em todas as nuances que tem durante o processo. Então, isso que a gente precisa e quer e vai mudar no mercado. Isso que a gente está mudando. É essa a diferença que a gente vai fazer. Então, o movimento NB, o movimento New Broker, ele vem com esse intuito de fazer essas percepções se tornarem mais presentes na vida do consumidor final, que é o cliente. Ele entender que, cara, a gente consegue para ti o melhor imóvel, porque a gente não está te vendendo o imóvel, a gente vai ver qual é o melhor, porque assim, o melhor imóvel para ele, pro Thiago, pode ser não ser o melhor imóvel para mim. O corretor não vai ser mais um, o corretor vai ser o corretor. Exato. Ele que vai dizer para o cliente se aquele imóvel é viável financeiramente, é o imóvel que vai atender as características do cliente, porque muitas vezes o cliente ele não consegue na hora observar isso. Ele vê, por exemplo, assim, vou dar um exemplo para vocês, ele está vendo um apartamento na beira-mar de 2 suítes e ele adorou a mobília do apartamento. Ele falou, não, esse apartamento é meu. Mas o apartamento não tem piscina para os filhos dele. O apartamento não tem portaria 24 horas, que a esposa dele exige. Então, ele está vendo aquele seguinte fato, que é a mobília. Só. Isso o corretor sempre tem que alertar para os clientes da questão do imóvel não atender as características, que o cliente, na hora da emoção, não consegue visualizar. Exato. Então, a questão do NB é a gente estar se inserindo para o cliente como uma autoridade e a gente conseguir diagnosticar o imóvel certo para ele. Falar, não, esse imóvel não é certo por isso, por isso, por isso. Então, isso é um desafio que a gente tem, né? Porque se fosse outro corretor do século passado, o que ele faria? Cara, esse apartamento é ideal para ti. Pensando no quê? Pensando no benefício financeiro, pensando na comissão. E a gente não, a gente vai perder aquela venda e começar do zero para outra, mas a gente vai estar atendendo as necessidades do cliente, que depois futuramente vai gerar aquela cadeia de indicação, de realização do cliente, do que depois tu quer vender para o cliente, mas tu quer vender para o pai, tu quer vender para o filho, tu quer vender para o irmão, claro. Tu quer vender para todo mundo. Tu falou um negócio, eu li num livro algum tempo atrás, as pessoas compram pela emoção e justificam pela razão. Quando eu fui ver o apartamento aqui no centro, ali do lado do Plex, o corretor veio mostrar o apartamento. Cara, o cara me mostrou o apartamento inteiro. Show, lugar top, bem localizado, ponto final. Vi vários ali na redondeza. E aí, o apartamento ele não pegava só, era primeiro andar, só que era um apartamento amplo. Atendia para mim fazer o estúdio de gravação, para fazer as coisas e tudo mais. Tudo top. No final, eu perguntei para ele, cara, e a garagem? Fica onde? Lá vem a bomba de Hiroshima. Nuclear, amigo. Na minha garagem, eu esqueci de mostrar a garagem pro senhor assim pra mim. Não, tu pode tirar o senhor, mas me mostra a garagem. Cara, para eu tirar o meu carro da minha vaga, 3 carros tinham que sair. De 2 vizinhos diferentes.
O meu carro ele ficava assim. Tinha mais um aqui e a ponta do outro aqui. Aí ele disse que era por ordem de chegada. O vizinho que chegasse deixava a chave no para-brisa. Cara, tu acha mesmo que o cara vai pagar 1.400.000 num apartamento pra tu ficar manobrando o carro de madrugada? Pra tu tá dormindo 3 horas da manhã, portaria te ligar e dizer que o vizinho do 702 chegou e precisa manobrar o carro? Entendeu? Então assim, E um detalhe que ele esqueceu de se eu sou um cara que não sou ligado, eu ia lá entrar pelo cano. Entendeu? Tudo bem, chegar nas negociações finais, o cara ia lá olhar a vaga e tal. Mas tô dizendo, você tá vendo como a pessoa veio mal intencionada? Sim. Ele já sabia. Ele já sabia. Do problema. E ele chegou no final e falou pra mim, cara, toda venda desse apartamento quebra por causa disso. Eu falei, e tu não me contou? Eu falei pra ele. Ele ficou com igual um vaso, assim, ó, a palmeira olhando pra mim. Eu falei, tu não me falou, cara. Entendeu? Diferente do outro que foi lá e falou, ó, cara, tem vazamento, caneta de cobre. Não, isso tudo aí eu já sei. Quem pegar isso aqui, eu vou quebrar isso tudo aqui. Entendeu? A diferença, tu já ganha o cara na sinceridade. Com a sinceridade, tu já ganha o cliente, cara. Exato. Porque o cliente, ele cria um negócio que é segurança. Que é um dos 4 pilares para tu poder comprar qualquer coisa. Sim. Seja imóvel, carro, viagem, qualquer coisa. Segurança. Tu te sentir seguro, tu sentir que tu não tá sendo trapaceado, passado para trás, feito de otário, tu compra. A segurança é uma das maiores objeções de uma compra. Tu me corrija se eu estiver errado. Isso no meu ramo, isso no teu ramo. Aqui a gente não tá falando hoje de um produto, tu compra uma bala. Pô, tá comprando um imóvel, tá fazendo uma reforma. É, o produto mais caro. Então, é o produto mais caro que tem, que exige uma segurança pro cliente muito grande, né? Que se não tiver, pô, tu faz reforma em valor de um apartamento de médio padrão, cara. Cara, quer ver uma coisa? Muita gente, eu sou, pra quem não sabe, eu sou bacharel em Direito também, né? Me formei em Direito, me especializei em Direito Imobiliário. E muita gente me pergunta, mas por que tu não, né, advogar? Por que não vai advogar? Fica corretor, tal. Cara, eu estudei Direito. Tu tá vendo a imagem que os caras passaram? Por que não faz corretor? Por que não faz um bico aí, cara? Que fica fazendo esse negocinho aí e tal. E, cara, pra vocês terem noção, eu estudei e me formei em Direito Imobiliário, me especializei em Direito Imobiliário, para oferecer mais segurança na transação imobiliária, para fazer a mesma coisa que eu já estava fazendo quando eu estudava na faculdade. Não foi para advogar. Não foi. Foi para poder oferecer aos meus clientes, aos clientes da minha empresa, um melhor atendimento, a maior segurança possível, segurança jurídica, segurança em questão de negociação possível. Não foi para advogar, para ser juiz, para ser promotor, para nada. E quando as pessoas, muita gente me perguntou, por que tu ficou 5 anos lá na faculdade para ser corretor? Porque corretor não precisa fazer nada, né? Só vai ali, paga os caras ali 1.500 e tu consegue ser corretor. Então muita gente tem essa visão focada, muito por conta do nosso mercado também ser muito deficiente ainda, né? A gente sabe que a gente está num processo de evolução muito bom. Essa nova geração, na verdade, que a gente está vindo aí, eu, Danton e alguns colegas do mercado imobiliário, é uma geração muito boa. Tá, uma geração muito boa, uma geração que realmente está quebrando muitos paradigmas, muitas coisas que realmente não funcionam mais no mercado imobiliário. E a gente, com muita luta, vem quebrando esse status quo aí, essa coisa, cara, não, calma aí, a gente pode fazer assim. Por que a gente não pode, por exemplo, hoje eu tenho uma empresa, o Danton trabalha numa outra empresa, numa outra imobiliária, mas muitas vezes, quase que toda semana a gente tem um cliente que atende um produto, ou eu tenho cliente, ou ele tem um cliente para o meu produto, ou eu tenho e a gente, vamos mostrar e tal, e a gente vai fazer um negócio junto. Então esse tipo de coisa é a quebra, é o que a gente diz de, peraí, a gente consegue fazer diferente, que é o que o Thiago está fazendo na construção civil. Que ele tá quebrando essa coisa do cara. O cara ali é aquele cara que vai te atrasar a obra, é aquele cara que vai te mentir o valor, depois vai vir com vários ajustes. Até pode atrasar, mas tem que ser transparente por que atrasou. Sim. Porque não tem que omitir informação. Entendeu? E tu tava falando um negócio ali, desculpa te interromper, mas eu acho importante, que tu falou da associação de imagem do Colab. Tem que tomar muito cuidado com quem tu vai fazer o Colab e o corretor que é imobiliário, a bodega imobiliária. Sim. Eu digo assim, ó, o corretor dentro da imobiliária, ele é igual o profissional da construção civil dentro da empreiteira. Tu tem que saber o histórico. Não estou dizendo histórico criminal. Tu tem que saber o histórico do cara. Como é que ele trabalhou na tua empresa? Como é que ele era na outra imobiliária? O que ele fazia? O que ele não fazia? As pessoas, geralmente, elas têm 2 faces.
E a gente tem que saber identificar. Tem o que ela faz que é sociável e tem o que ela faz que é negável. Que é aquilo que ela esconde por trás dela. Eu já fiz negócio, cara, com um corretor que eu me arrependi. Que eu falei assim, cara, dei um passo para assim, não é. Não quero nem minha imagem social do cara. Porque eu sabia que eu ia me queimar. Pessoa que já tava queimada no mercado. Entendeu? Pô, via as coisas que o cara postava, via, mano, nem quero que associe. Aí o cara começa a me dizer, e aí, não, velho, tô na correria aqui, tô com outros projetos e tudo mais. Então, assim, a mesma coisa, corretor com um arquiteto, corretor com empreiteiro, corretor com engenheiro, pros dois lados, entendeu? Porque é o seguinte, indicação é reputação. Eu falei isso aí lá no evento, lá no hotel lá. Eu tenho hoje, cara, grandes parceiros. Porra, um dos meus parceiros top aí é o Leandro Sumar, o arquiteto, que hoje eu considero o Sumar um dos mais tops do Brasil. Os projetos, eu realizei obra com ele já, a gente inclusive vai fazer a Casa Cor esse ano, a gente vai estar junto lá, eu inclusive vou fazer o espaço dele. O Sumar é um cara que ele só associa com quem ele acha que vai. Fez a casa do Verdun, lutador do UFC, fez a casa de outros empresários, a última casa lá, aquela grande que eu reformei, que eu postei no Cacupé, uma mansão, a gente fez junto. Então assim, é tudo ou associação de que tu faz para onde é que tu vai. Sim. E a associação ela te leva pro networking. Que é um negócio que é fortíssimo no ramo de vocês. Até esse ponto que eu queria levantar contigo também, Tiagão. Tu é um cara que faz aí reforma de jogador de futebol, de ator, enfim, de celebridades. E já fez, né? Isso é muito relacionado com o networking, com os contatos. Porque não é qualquer pessoa vai entrar que na vai casa lá entrar na casa de uma celebridade, né? Um jogador, vai fazer um projeto, vai vender um imóvel da mesma forma também para uma pessoa desse. Hoje a gente tem um caso muito, muito famoso aí, que o Cristiano Ronaldo tá pensando em investir ali em Balneário Camboriú, né? Exato. É um empreendimento da FG. E muito se fala que esse Jonathan, e quem é a pessoa que está transacionando, o corretor e tal, vai ter possivelmente um profissional do mercado imobiliário ali. Também possivelmente vai ter uma pessoa que vai fazer a obra, a reforma, a adequação, porque sempre tem uma adequação para deixar do jeito que a pessoa quer. E esse tipo de esse público específico, ele não é qualquer pessoa, não é uma pessoa que pesquisei no Google ali, pessoa que faz obra, pessoa corretor de imóvel, não, são pessoas selecionadas que vieram através do networking. Me fala um pouco sobre isso, como que é entrar dentro desse nicho, como que se consegue fazer isso e quais são as vantagens, o que isso te proporciona aí no mercado de reforma, tem te agregado na tua empresa. Cara, aí. O network hoje é o que move o meu negócio, né? As minhas operações de reforma, inclusive a gente no segundo semestre de 2022 agora a gente está expandindo para a parte predial e está atacando mais forte na parte corporativa, que era o nicho que eu atacava. A gente acabou criando um grupo onde são 3 empresas em 3 setores divididos: predial, corporativo e interiores. Eu já fiz reforma de profissionais e até de empresários que eu não pude divulgar a pedido sigilo deles mesmo, de não expor o apartamento e casa e tudo mais, jogador também. Só que o que acontece? O network ele é escalável. E tu não, vamos supor, eu quero fazer amizade com o presidente. Eu não consigo chegar hoje, acordar e dizer, não, vou bater lá na porta do presidente, vou tomar um café com ele e vou. O que tu tem que fazer? Tu tem que criar pontes em determinados acessos. Então, eu não consigo sair daqui e ir direto no presidente, mas eu consigo falar com o assessor que conhece o outro assessor, que conhece o outro cara e que eu conheço o outro cara. Mas para tu ganhar, tu tem que doar. Se tu chegar com a intenção de que, não, eu vou... a pessoa, tu não... Cara... A pessoa que tem o poder, ela não pode, de hipótese alguma, imaginar que tu tá com sede. Porque a partir do momento que ela vai ver que tu tá com sede, ela vai ver que o único interesse nela é a água. Matar a sede dela e mais nada. E grandes caras, graças a Deus hoje eu consigo ter acesso a algumas pessoas na cidade através de outros clientes que eu tive. E eu sento na mesa com os caras e eu observo. Conversa deles e só aprendo. Só aprendo. Foi no ano passado, reformando a casa do suíço, era da seleção da Suíça. E o que eu observei?
que eu caí lá através de um network daqui, que foi parar em Criciúma, que foi parar na Bahia. Então, eu fiz para um cara daqui, que me indicou para outro, que falou para outro, que puxou para o outro. Foi lá, que tu foi parar lá na Bahia de uma pessoa que era da Suíça. Que é amigo do Nicolas Sarkozy, que é amigo do Joseph Blatter, da FIFA, que... Tá entendendo onde é que é a parada? Para tu jogar o jogo dos grandes, eu ainda tenho um objetivo maior ainda, que é onde eu tô. Que é bem maior, que tá o Danton aí, que a gente já conhece há tempo, observou no evento, que é levar o meu evento pro Brasil inteiro. Quando eu criei o evento no ano passado, eu criei o evento em 7 dias. Eu saí do banho, foi bem assim, eu saí do banho, minha esposa vai assistir isso aí depois. Quer dizer, eu tava no sofá, ela saiu do banho e falou assim, eu acabei de criar um evento, já anunciei no Instagram, vai rolar no domingo da outra semana. Ela assim, o quê? Eu disse, é isso aí, vai rolar, é outra semana. Eu chamei toda a minha equipe de marketing, chamei o Alberto, chamei o Douglas, chamei o Giovanni, chamei todos os guris e falei assim, ó, preciso da reunião amanhã, 6 horas da tarde aqui em casa. Mandei, ela organizou a parte da gráfica, o Eliezer, amigo meu, organizou outras partes de organização do evento. Eu fui no Majestic, falei com a administração do hotel, facilitou um pouco porque eu já estava para organizar meu casamento lá, então já puxei. Cara, 7 dias o evento estava montado, 130 e poucas pessoas lá. Esse evento me deu uma repercussão, que outras pessoas pediram evento em São Paulo. E aí tudo é acesso, tipo, para tu se conectar, para tu chegar onde os grandes estão, tem que se conectar com os grandes, cara. Tem que, não adianta tu querer inventar a roda já foi inventada. Só troca o pneu, troca a cor da roda, Claro. troca o raio, entendeu? Bota uma câmera mais fina. Essa é a parada do negócio. E qual é a vantagem do networking? É que se tu tem credibilidade, tu ganha o acesso. O bônus da credibilidade é o acesso. Que aí um fala pro outro, 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 fala pro outro. A partir daquele momento tu entrou numa tribo. Se tu entrou nessa tribo e tu fez pra um, é o que tu falou ali, atendi o cara. Se tu vendeu um imóvel pra um puta do empresário lá de São Paulo e o cara gostou de ti, ele vai estar lá numa mesa jogando poker, fumando charuto, jogando golfe no Jockey Club, ele vai dizer assim, ó, porra, cara, quero comprar um imóvel, tá, mas quem foi que te atendeu? Porra, tem o Marcelo, calma aí. A maior arma hoje do celular é o compartilhamento de contato. É mortal, amigo. Você é mortal. Compartilhou teu contato com uma pessoa que tem poder, e tu não tá compartilhando contato. Tu observa, tu tá compartilhando a confiança e a credibilidade. Sim. Teu número ali é a última coisa da parada. Ele tá te compartilhando a tua credibilidade. Ele tá dizendo assim, ó, faz com esse cara aqui que esse cara é bom. E esse cara vai fazer com o outro. E daqui a pouco tu vai estar na roda. Eu atuo em Florianópolis. São Paulo, já fiz em Bahia, na Bahia. O que eu tô fazendo agora? Um planejamento, isso não é segredo, tá nas minhas redes sociais. Um planejamento estratégico de abordagem do mercado de Balneário Camboriú. Tu viu aquele vídeo da produção que a gente fez de helicóptero lá. Eu tô fazendo um planejamento. Eu não fui para Balneário Camboriú ainda, porque eu não tô com a tropa totalmente 100% alinhada. Não vou fazer igual o idiota lá tá fazendo, invadir um troço sem estar estruturado. Tanto que agora tá recuando. Ataque, recua. Não adianta. Ou tu ataca pra fazer o troço acontecer, ou amigo, tu vai ficar... Entendeu? É igual o que vocês fizeram aqui. Tá, eu vou fazer um projeto, eu vou criar um negócio, eu vou botar em prática, eu vou tá. Beleza, o plano de ação tá aqui. Qual é o alvo? Causar um impacto. Um impacto gera o quê? Um movimento. Um movimento gera o quê? Uma transformação. Transformação gera o quê? Resultados. O que tu tá fazendo aqui, o que tu tá fazendo aqui, tu vai transformar o mercado. Quem não se adequar, fica. Não cabe todo mundo no barco. Não cabe. Entendeu? E quem não ficar no barco vai segurar a cordinha e vai vir ali pendurado. Vai ficar beliscando. Isso que o Thiagão falou é muito, muito, muito verdadeiro. Eu vejo que a gente, cara, o mundo, infelizmente, ou felizmente, enfim, não dá pra todo mundo vencer. Porque o topo, ele é um lugar pequeno. Ele é pequeno. Pouquíssimas pessoas podem chegar. Mais a sombra, meu amigo. Exato. Então o topo é um lugar pequeno. Então esse negócio de que o sol tem... Não dá. Se todo mundo começar a fazer muito bem uma coisa, não vai ter mercado para todo mundo. Então assim, já que o topo é para pouquíssimas pessoas e só para quem realmente botar a cara, para quem realmente fizer como o Thiago falou, de ir para vencer, não ir para não perder, ir para vencer, ir para ir pro combate. Então, já que o topo é para essas pessoas, que sejamos nós. Que sejamos nós que vamos estar lá e vamos chegar lá. Eu queria até fazer uma observação para o Thiago, uma pergunta.
sobre a questão da pandemia, das obras que tu fazia antes e que tu tá fazendo agora. Tu vê o que é os conceitos, o que está sendo relevante que os clientes estão pedindo. Por exemplo, os clientes estão pedindo muito uma piscina com borda infinita ou uma piscina, um closet, por exemplo. Queria saber o que tu conseguiu identificar assim da questão, porque a pandemia ela teve muito disso. Sim, né? Os clientes antes tu chegava, tu saía de casa às 6 horas, tu chegava às 8 da noite, tu comia e dormia. Tu nem parava para observar se a tua sacada era grande, se teu sofá era bom. Home office, né? E a pandemia ela trouxe muito disso do cliente, ele tá observando mais o que ele tem dentro de casa. Por isso que o mercado imobiliário deu um boom. Porque às vezes o cliente falou, cara, esse aqui eu tô com 2 filhos em casa e tá um inferno. Eu preciso mudar para uma cobertura, para uma penthouse, para um apartamento garden, apartamento com suíte. Eu queria saber o que tu observou que os clientes estão exigindo essa questão aí da pandemia. Cara, no início da pandemia eu notei uma transformação muito forte na parte dos home office. Foi muito forte. O que eu via? Nos novos projetos arquitetônicos de apartamentos, principalmente as coberturas, os clientes focando em estrutura para home office. Estão pedindo sistema de rede, cabo Cat6 com dados como é que é? De alta... Esqueci o nome da palavra agora, me fugiu. Espaços, ambientes comuns principalmente, as salas de estar, salas de televisão integradas, porque eles ficavam muito com a família dentro de casa. E foi um boom, cara, que foi assim, ó, fecharam os aeroportos, subiu a reforma, estagnou vertical. Foi uma loucura. A construção vertical parou, a reforma explodiu, porque o cara não gastava mais para ir para a Europa, não ia para os Estados Unidos, não pode sair de casa. Consequentemente, houve uma pressão do público feminino dentro de casa, dos casais. Quer reformar a casa, e quebra uma parede, faz não sei o que, faz não sei o que. E a reforma é o seguinte, tu quebra uma parede, tu descobre um problema, tem que quebrar outra coisa, tem que botar o piso, não acha o piso igual, tem que trocar, tem que pintar. Eu notei muito home office e notei muito sala de estar e sala de televisão. Muito conceito americano. Tá, que é o conceito aberto, os apartamentos terem uma visibilidade maior. Os que tinham, a gente fez aqui na Beira-Mar, foram 2 coberturas, mais um outro apartamento agora, conceito americano. Jurerê Internacional, como já era construção da CFL, já era construção nova, já era o conceito americano, eles só quiseram fazer uma integração maior entre sala de TV e sala de estar, para que pudesse ficar a área de convivência entre a família. Era um cliente também que utilizava muito tecnologia, trabalhava com tecnologia da informação, então ele pediu um home office já projetado para ele e para o filho, já estava treinando o filho para assumir a administração da empresa no futuro. Um menino, acho que tinha 16 ou 17 anos, um rapaz novo, mas que já participava das transações com ele e observava. Então ele pediu um home office com uma mesa dessa, no estilo dessa aqui comprida, computador um de frente para o outro, televisão aqui, para que ele pudesse estar executando e aprendendo junto. E na parte das casas, muito reforma de piscina. O pessoal já querendo abrir também conceito americano, a parte da sala já com a da piscina, com a da churrasqueira, fazendo integração para que pudesse ter essa convivência. A gente sabe que, cara, isolamento teve, mas muitas famílias recebiam convidados e ficavam em casa e querendo não tinha circulação de pessoas, né? Não mudava. Foi mais para isso mesmo. Agora, Tiagão, tu falou muito que essas reformas elas tenderam ao estilo americano. Uma coisa que eu observo bastante nos 2 mercados, eu sou um cara que observa muito os mercados de fora, até para trazer novas tendências e ver coisas que se adaptariam aqui ao nosso mercado brasileiro, ou que a gente consegue trazer de fora, porque a gente vive num mercado que está em crescimento, né? Existem mercados muito mais maduros, como Estados Unidos, Portugal, enfim, Europa lá. E a gente consegue pegar algumas práticas e algumas coisas para poder aplicar aqui também. Eu vejo muito que existe uma diferença muito grande na construção também desses imóveis lá nos Estados Unidos. Muito por parte da questão dos furacões, terremotos, que eles têm que fazer imóveis um pouco mais frágeis para que possam também ser construídos mais rápidos e também não causar dano caso sejam, né, destruídos. Mas muito também está se trazendo, ou pelo menos eu tenho uma percepção, tenho visto em alguns imóveis, mais um conceito da parte interna estrutural. Aí tu me corrige completamente se eu tiver errado, porque não tenho autoridade nenhuma aqui para estar falando sobre isso, mas a parte estrutural da casa ter aquelas paredes mais de drywall, né? De poder ser conversível e mudarem conforme o tempo. Então essa é uma dúvida até que eu não era
combinado nosso aqui, Sim. mas eu Não, mas acho interessante uma trazer. questão interessante, assim, tu até levantou a questão das construções americanas. Tem um amigo meu que é o Michael de la Barba, ele é brasileiro de de pai americano, nos Estados Unidos. A gente até estava combinando agora esse ano de eu ir para Panama City pra gente gravar uns materiais lá e fazer um conteúdo lá. Ele se mudou para os Estados Unidos e ele na realidade, minto, ele é americano, morou no Brasil e voltou para os Estados Unidos. E ele constrói as casas com aquela estrutura de placas de compensado, estruturas de madeira, faz o radier e levanta. Estados Unidos é uma construção que a gente chama meio que descartável. Antigamente tinha esse conceito. Vem um furacão, leva tudo, fica só o radier, leva até a geladeira junto. E nos Estados Unidos eles começaram com a cultura do steel frame, que é algo que a gente não trabalha muito. A minha equipe não trabalha muito, é mais reforma de interiores, mas o steel frame ele é a construção a seco, a famosa construção a seco. E aí tem o drywall junto, que são duas modalidades. Para quem está nos assistindo, quem é corretor, quem também não é da área de corretagem e nem de construção, o que acontece? É uma construção rápida, é uma construção prática. Nos Estados Unidos, tu levanta isso com perfis de alumínio e tu faz as paredes duplas. Tu pode botar isolamento acústico. A infra de elétrica e hidráulica é muito mais rápido de trabalhar. A redução de gasto de material é grande, a redução de poluição também de resto de material de resíduos é muito boa, é uma construção mais ecológica, que a gente diz, e também o tempo é bem mais curto. Relacionado ao steel frame ele é uma construção, é uma placa para ser utilizada na área externa, então tu pode molhar, não tem problema nenhum. O drywall é uma placa de gesso. A gente tem um gesso convencional, que é aquele gesso com os arames, que hoje é pouquíssimo utilizado, e a gente tem o drywall, que é a placa de conglomerado de gesso. Algumas construtoras em Balneário Camboriú, em Florianópolis já tem algumas construtoras utilizando aqui, eles fazem a laje, fazem a estrutura do apartamento e lá dentro tu escolhe a planta, tu faz o modelo que tu quer, eles te apresentam algumas opções de plantas e aí tu vai lá e faz. É benéfico? Eu acho benéfico, porque tu tens a opção seguinte: a praticidade de tu mudar o layout do apartamento daqui a 2-3 anos é muito melhor. Eu estou fazendo uma cobertura aqui na Beira-Mar Norte de um fisioterapeuta e ele pediu para mim, Thiago, eu quero fazer um home office, pediu agora para mim, e eu quero dividir minha sala, que minha sala é gigantesca e eu não tenho necessidade de uma sala desse tamanho. O que acontece? Com o steel, com o drywall, tu consegues botar uma fita dupla face, 3M reforçada, e tu colocar as divisórias em cima do porcelanato. É uma fita especial, não é aquela tradicional que tu encontra no supermercado. Tu consegue colar, faz o revestimento drywall, passa toda a infra elétrica e de água se tu precisar, coloca a lã de rocha, que é para fazer o isolamento acústico, ou a lã de vidro, e tu fecha a placa e pinta. É uma parede normal. Preciso pendurar a televisão. Tu faz um reforço por dentro para pendurar a televisão. No Brasil, existe ainda uma barreira, existe um preconceito de clientes e também de investidores de utilizar esse material. A gente pegou agora uma mansão, aquela mansão que eu falei no início da gravação, de um americano, em Jurerê Internacional, onde a gente vai fazer toda a frente da casa, reforma da casa, de steel frame. E também a parte de trás da academia, eles têm uma academia particular na cobertura, vai ser de drywall. Qual que é o motivo que ela escolheu, a minha cliente? Ela disse: eu não quero barro, eu não quero tijolo, eu não quero areia na frente da minha casa, eu não quero bagunça na frente da minha casa. Eu quero uma construção rápida, uma construção seca. Por que ela escolheu? Porque ela morou nos Estados Unidos, o marido dela é americano e já conhece o conceito americano. É muito mais prático tu vender um produto desse, que ele tem, querendo ou não, um valor agregado, por uma pessoa que já conhece o produto. Quando eu chego e mostro para um cliente meu brasileiro, ele tem ainda um preconceito que não tem mais necessidade. Mas será que vai aguentar? Mas será que suporta? Mas será que... Eu fiz em Jurerê Internacional um apartamento garden, não era cobertura, era o garden, térreo, uma estrutura de jacuzzi para o meu cliente, de steel frame, em que eu fiz uma base reforçada e a jacuzzi ficou apoiada. Ela é utilizada muito, essa estrutura de steel frame e drywall, em coberturas, por causa da sobrecarga de peso. Então, algumas coberturas utilizam ampliação de steel frame, ampliação de drywall, que tu não vai ter uma carga muito grande no cálculo feito pela construtora, principalmente os apartamentos mais antigos, que a gente tem uma qualidade de reboco e de tijolo péssima, não sei o que eles utilizavam naquela época. Teve um apartamento aqui na Beira-Mar agora, a gente foi quebrar a parede e teve que quebrar quase o apartamento inteiro. Principalmente nessa região onde a gente atua, muitos apartamentos com várias patologias decorrentes de qualidade da construção. O
que interfere na tua venda e na tua venda também. Sim. No produto final, né? Que às vezes o cliente não tem o suporte de um corretor para analisar isso, chamar alguém do meu ramo e mostrar isso. Isso até, fazendo um gancho, é muito bom para vocês ter, ou comigo, com quem for, um parceiro nesse ramo, porque daí tu consegue ter uma negociação com o vendedor do imóvel e com o comprador. Tu vai dizer, ó, cara, seguinte, vai ter que passar por uma reforma X. Eu fiz isso agora numa casa em São Miguel, uma mansão de frente pro mar, de um cliente belga. Ele é belga e mora na Alemanha. A casa é gigantesca, de frente pro mar, e a casa está com várias patologias de infiltração e o corretor me ligou. Ele disse, Thiago, tu consegue dar um pulo aqui e tal, olhar para mim, passar uma prévia de quanto que esse meu cliente gastaria? Eles querem fazer o quê? Reformar pro cliente vender. O cliente foi embora do Brasil. Isso aí vai virar já tá virando uma tendência, Vira né? uma tendência que facilita muito pro corretor, cara. E até eu fui assim, falando dessa questão de tendência, eu tava semana passada em Nova York, tava lá em Manhattan, aí eu falei, eu vou lá numa imobiliária para conversar um pouco. Aí quando eu fui lá na imobiliária, falei lá com uma imobiliária bem conhecida na cidade, por sinal, conversei com o corretor e perguntei as tendências do mercado nova-iorquino, né, que estavam sendo aplicadas pós-pandemia. E a questão lá que os americanos, principalmente em edificações novas, e na cidade de Manhattan é muito pouca, o pessoal estava investindo em sustentabilidade. Imóveis que tivessem essa pegada sustentável, né? Que aqui no Brasil a gente também está ganhando isso, né? A gente já vê alguns bairros aí que já estão totalmente sustentáveis e vai ser uma pegada muito forte que a gente como corretor, tu que é empreiteiro, a gente já pode ver daqui para frente como que esse mercado vai reagir para a gente estar, né, 2 passos na frente, né, quando isso aí realmente virar uma febre, né, que ainda tá caminhando a passos ainda um pouco menores. Até desculpa, Thiagão, mas até eu vi uma reportagem também que dizia que o consumidor brasileiro está se dispondo a pagar mais, vendo o valor agregado nesse tipo de obra, do que o mercado imobiliário alguns anos atrás. Então hoje o mercado já está aceitando isso de uma forma muito melhor do que já foi, apesar de que, claro, em comparação aos Estados Unidos e a países de primeiro mundo, a gente ainda está léguas de distância, né? O Thiagão vai saber dizer melhor sobre essa questão. O que acontece, cara, é o seguinte: existem empresas trazendo tecnologia para o Brasil. Onde a gente para é na parte burocrática das prefeituras e dos governos. Enquanto não houver um plano de ação rígido em relação às construções no Brasil, em relação às construções, os alvarás, não adianta tu ficar se preocupando com porcariazinha, com coisinha insignificante. Tu tem que se preocupar o quê? Com o que dá resultado. A gente não precisa ir longe. Se a gente for agora na questão lá do Rio de Janeiro, onde deu aquela... Petrópolis. Uhum. A natureza reage, cara. A natureza vai reagir. Eu vou te dar um exemplo. Balneário Camboriú, sensacional que fizeram. Top. Alargamento. Fizeram alargamento gigantesco. Eu vou te contar uma coisa. A natureza vai responder. Cedo ou tarde vai. Vai responder. Estados Unidos é assim. Havaí é assim. Outros lugares do mundo é assim. O troço foi criado, o ser humano alterou. A natureza vem e vai responder. Em algum momento ela vai responder. Se a água foi até onde estava antigamente, ela vem igual, cara. Vem igual, não adianta não é um negócio que é da natureza, tu não consegue alterar. Então o que eu vejo assim, ó? Fizeram um plano de desenvolvimento para a cidade, que iam fazer não sei o que ia alargar a faixa, que ia poder tomar banho, não sei o que. Não aconteceu nada. Não me interessa quem é o prefeito, não apoio nenhum político. Mas não foi feito. Entendeu? Então assim, ó, se tu não chamar, eu vou te dar um exemplo agora, eu vou dar nome. Se tu não chamar Beco Castelo, Grupo Voa, se tu não chamar a Lumes, se tu não chamar a RDO, qual é a outra que tem lá? Esqueci o nome agora. Tem várias. A AM. WQ. Cara, tu tem que... O governo, o estado, a prefeitura, eles têm que chamar todo mundo e dizer assim, ó, vamos juntar os 10 maiores consultores da cidade, do município, e vamos organizar o troço. Isso até em alguns casos já acontece, né? Até mesmo não sei se você conhece a Rua Coesa, ali em Cobrasol, que é a rua... Eles vão... A iniciativa privada, algumas construtoras ali da região, vão fazer um boulevard
ali naquela rua. Então vamos descer a fiação, fazer toda subterrânea, vamos fazer assim um estilo da Vidal Ramos aqui do centro, vamos fazer lá. Então a Coesa vai ter um pico de valorização muito grande, já tem empreendimentos alto padrão na região, e a iniciativa privada junto com a pública conseguiram fazer uma benfeitoria ali que vai beneficiar todos. Então é bem importante ressaltar isso. Tem que acontecer isso, o público-privado. Tem que acontecer. Um exemplo é o que a Queires fez aqui com a praça na frente do meu apartamento. O governador Celso Ramos. Fez nos três um termo de ajuste de conduta. A Lumes fez também, se não me engano, a Lumes fez um tempo atrás. Fazer essa parceria e restaurar. A gente vai dizer assim, mas tu quer privatizar tudo, quer botar tudo na mão do empresário. Cara, na boa, se o governo e a prefeitura não dão conta, passa para quem dá conta. Só olhar o nosso aeroporto aqui, né? O aeroporto de Florianópolis era uma vergonha. Hoje a gente tem um aeroporto... Tá a nível Brasil, a gente é um dos melhores. Pega o aeroporto lá de Arraial da Ajuda. Não, com certeza. Cara, tu chega no aeroporto e olha assim, mas o aeroporto... Cara, Arraial da Ajuda é turismo. A parada é turismo. Tu chega no aeroporto, parece o terminal Florianópolis aqui. É um lugar tão lindo, um lugar tão bonito. Ninguém faz nada, entendeu? Tiagão, eu queria pra gente aí tá finalizando a primeira série do NBcast. Tá fazendo uma previsão aí que tu me diz, uma previsão do mercado imobiliário, mercado da construção civil aí para esse ano de 2022, que está sendo um ano atípico pela questão da política, pela questão da guerra, questão que a gente não previa, gente vive uma questão política muito forte no Brasil, né, onde ninguém respeita mais a opinião, né? Tu pode ser da direita, vão te molhar o pau, tu pode ser da esquerda, vão te molhar o pau. Então hoje a internet dissipa uma informação, né, que a gente não sabe em quem acreditar. Então a gente vive um momento no país muito, muito crítico por conta disso, né? Embora a gente já tenha vivido momentos muito piores ao longo dos anos, mas eu queria ver que tu fizesse uma previsão, falasse um pouco disso aí pra gente estar fechando o podcast. Cara, eu noto, a gente tem um cenário bem crítico esse ano, né? A gente tem eleição, nós temos Copa do Mundo, nós temos... A gente não sabe se é início da terceira ou sei lá, um preview da Terceira Guerra Mundial, a gente não sabe o que tem ainda. Então a gente tem uma oscilação muito grande. A gente vai ter uma variação do preço do dólar também relativa, por conta disso tudo que está acontecendo na Europa. E também a gente tem um impacto muito forte na comercialização, importação e exportação de produtos agora, com essas sanções econômicas que a gente vê, tanto da União Europeia quanto de outros países, propriamente dos Estados Unidos. Então isso vai, querendo ou não, impactar no preço de muita coisa. Tanto para material de construção, tanto para imóveis, tanto para os dois lados, né? O que eu vejo no mercado de reformas, house flipping, que é um negócio que vai crescer cada vez mais. A gente já entende que investir em imóvel hoje é a melhor coisa. A rentabilidade é absurda. Investir em imóvel não tem nada igual, não provaram nada igual ainda. A gente vai falar da Bolsa de Valores também, né? Tudo bem, a Bolsa de Valores tem que deter de um conhecimento muito bom para tu jogar aquele jogo ali. Já imóveis não, tu tem dinheiro, tu tem a galinha morta ali, tu vai no leilão, tu compra, house flipping, tu investe, reforma e tal, e ponto final. E tem também a questão das construções verticais, que eu acho que é uma coisa que está sempre em ascensão. Porém, a gente está tendo agora grandes investidores de fora. Vocês trabalham já no ramo imobiliário, no mercado alto padrão, também observam isso. Muitos investidores de fora construindo e empreendendo dentro do Brasil, principalmente na nossa região litorânea aqui. E o nosso mercado é um mercado que sempre cresce, né? Florianópolis, principalmente Santa Catarina, Balneário Camboriú, Praia Brava, Itajaí, toda Itapema, essa região ali, Porto Belo, vai lá para fora, a região litorânea. A gente cresce bastante, tanto na parte de reforma quanto no mercado de luxo e médio padrão. Então eu acho que é um ano bom. Vamos ver o que vem pela frente nos próximos dias, a gente não sabe. Vamos ver como é que o dólar reage. Mas eu acho que é uma... Cara, visando que a gente saiu de 2 anos de pandemia e aguentou, eu acho que a gente consegue dar uma... Não só aguentou, como cresceu, né? E assim, vale lembrar uma coisa que eu ainda estava vendo ontem um comentário de ciência política nos Estados Unidos falar. Muitos europeus vão vir para a América do Sul por medo da questão da guerra. Lembrando que a moeda deles vale 3 vezes mais do que a nossa. Tendo em vista isso, quem tem as cartas do baralho na mão vai ditar o jogo para venda de imóvel aqui. Quem vem com o dinheiro, amigo, quer só a paz. Sim. O cara quer só ficar isolado. E agradeço o convite de vocês. A gente ficou, acho que quase 2 horas, né?
Acho que a gente ficou quase 2 horas. Quase 2 horas, conversa boa. A gente que agradece demais. É o primeiro passo que a gente está dando aqui em prol desse movimento, que é o Movimento NB. O Thiagão, sensacional, a gente já sabia. Ontem a gente fez aqui essa reunião, aquela reunião prévia, e já dava um podcast, né? Já dava quase um podcast. Então a gente agradece demais a tua participação aqui, acho que foi muito produtivo, muito mais até do que a gente tinha em mente. A gente sabe que foi muito, a gente foi no freestyle, né? No nosso conhecimento, né? Mesmo, no improviso, mas acho que rendeu bastante. Quem até quer seguir o Thiagão nas redes sociais, qual que é o teu Instagram? Instagram é @Thiago_Albuquerque com H, e no YouTube, agora que a gente está começando o canal, é thiagoalbuquerque.ta. E vale a pena. Siga também Danton Medeiros. Como é que tá no Instagram tá @Danton Medeiros. Pode procurar lá que não vai ter muito Danton ali vai um cara arrumado. Meu Instagram, Marcelo Maurente, _ ali, tracinho embaixo. Também a gente vai estar saindo no YouTube agora. Na próxima semana vai ter a divulgação desse podcast no YouTube, né, com esse movimento, o Movimento NB. A nossa intenção, como a gente falou no começo, é realmente quebrar esse status quo aí. A gente pretende fazer isso trazendo grandes nomes, grandes pensadores, grandes empreendedores aí do mercado imobiliário, não só do mercado imobiliário, mas como mentes aí que estão dispostas a nos ajudar nesse propósito que a gente tem de realmente revolucionar aí o mercado imobiliário, e começando com a mudança da mente, né? Que é uma coisa que a gente conversou muito ontem, né, Thiagão? Que é mudar primeiro a cabeça para depois mudar o resto. Quando uma pessoa se desenvolve, ela consegue desenvolver não só o seu nicho de atuação, como as pessoas ao seu redor e, enfim, o seu mercado como um todo, né? Então agradeço demais aqui a quem nos assistiu, quem nos ouviu também, né? Que vai também estar nas plataformas só de áudio. Então quem pôde só ouvir, agradeço demais. E até a próxima. A gente se encontra por aí. Tamo Valeu. Junto. Um abraço.